Fones, agora estamos ao vivo. Olá pessoal, tudo bom? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos nesse estúdio bacana aqui que a gente vai fazer essa live. Então, obrigado pelas perguntas que todo mundo enviou. E queria já dar algumas informações antes da gente começar. Então, a BTC está com alguns cursos abertos, com inscrições abertas que vão se iniciar ali as turmas em agosto. Então, tem o General Business Program. Então, se você quiser entrar ali no site btcompany.com.br, para quem nunca fez um curso generalista de negócio, é um curso bem interessante, são 4 meses e você vai ter uma carga aí de matérias, que vão desde soft skills até toda a parte de finanças, estratégia e também a parte de modelagem e problem solving. Então, é um curso bem interessante, 108 horas, 2 noites por semana ou sábados o dia inteiro. Então, se você tiver interesse, a gente está com turmas abertas ainda tem vagas. Eu acho que a turma de segunda e quarta já está chegando em lista de espera, mas de terça e quinta e sábado já está, ainda tem bastante vaga, Então, entre no nosso site, www.btcompany.com.br. E se você é uma pessoa mais experiente de mercado e nunca teve essa experiência de ter um treinamento de estratégia de finança, a gente também está com uma turma aberta que vai começar em agosto também, o Strategy and Finance Program, um curso que vai abordar toda a parte de finanças, que um gerente, um executivo de mercado precisa ter, e também toda a base de estratégia empresarial, um curso 100% comigo. Então, se vocês tiverem interesse de ter essa bagagem técnica de business para tomada de decisão estratégica, também entre no nosso site www.btcompany.com.br. Também queria agradecer toda a estrutura aqui que foi permitida, aqui disponibilizada para a gente conseguir fazer esse evento, e queria também agradecer aqui as 2 pessoas que vão interagir comigo aqui nesse podcast. Então, primeiro, Letícia, muito obrigado aí pela presença. Obrigada a você, Renato. E queria agradecer também o Yuri, que é nosso instrutor. Obrigado, Renato. Bom, então, qual que é a ideia hoje, Então, hoje, eu vou contar um pouco aqui da história da BTC, mas a gente vai fazer um bate-papo bem informal, Então, é para ser um negócio bem bate-papo mesmo, e a gente vai tentar abordar aqui 3 temas fundamentais, O primeiro, empreendedorismo, gestão e carreira, e aí eu vou contar um pouco da história, da minha carreira, e aí tem muitas perguntas, acho que são mais de 100 perguntas ali que vieram nas inscrições, então agradeço a todos pelas perguntas, e também a gente vai falar bastante aí de como foi empreender aqui e como que está sendo essa experiência e para quem eventualmente está empreendendo e eventualmente para quem está com aquele interesse de empreender. Acho que todo mundo tem uma vontadezinha ali, a gente também vai abordar isso. E aí, a gente também, não vai ser obviamente só eu falando, porque tanto o Yuri quanto a Letícia, eles também têm muita experiência nos 3 temas que a gente está falando aqui. Então, eu queria até que Letícia se apresentasse para todo mundo te conhecer. Para quem não conhece, eu conheço bastante, obviamente, Mas para quem não conhece Letícia, por favor. Perfeito, obrigada, Renato. Bom, eu sou a Letícia, eu tenho 22 anos, eu sou de Recife, mas morei a vida toda em Ribeirão Preto e moro em São Paulo já faz alguns anos. Sou formada em Relações Internacionais pela Federal e vou contar aí um pouquinho ao longo da conversa, sobre a minha vida de empreendedora, agora jornada dupla, mas eu já trabalhei na Unilever, também criei meu próprio e-commerce, que chegou até a aparecer no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, na Exame, que foi um negócio de acessórios de prata com pedras naturais, a Yugen. Também já trabalhei no Egito, na área de marketing, relações públicas, fui fazer o intercâmbio lá. Ano passado fui morar na Índia, trabalhei lá também. E morei lá por 3 meses. E atualmente eu sou cofundadora da rede, da Rede Pavim, desde 2020. E agora sou trainee também na Craft Rice. E faz 1 ano que eu também resolvi compartilhar bastante sobre as minhas experiências pelo mundo, que eu sou muito apaixonada por isso. Então, também crio conteúdos. E agora eu falo até que é uma 3ª carreira, porque realmente já tenho parcerias com marcas. Em março, agora, o Ministério do Turismo de El Salvador, o governo me pagou pra ir lá, pra passar uma semana me aventurando pelo país e, 100% patrocinado. Então, muito incrível. E aí, venho aí conversando com vários ministérios, fazendo várias coisas. Então, esse é um resumo sobre mim. Muito bom. Yuri? Boa, eu sou Yuri Salomone, sou formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP. Já empreendi, já quebrei, tô com uma empresa bacana agora, uma transportadora. Sou hoje diretor de uma empresa de hotelaria. Sou instrutor da BTC, é o que eu mais gosto de fazer. Eu sempre
compartilho com meus amigos que a hora de dar aula à noite, a hora de passar o sábado o dia inteiro ensinando, eu acho que ensinando você aprende e é isso que eu gosto de fazer aqui, Renato. Até na hora de comentar as notícias no BTC Journal, porque para comentar uma notícia de 2, 3 minutos, me perguntaram hoje, quanto tempo você investe, né? Eu, pelo menos 1 hora para entender a notícia, o mercado, o negócio, e isso me ajuda a adquirir conhecimento e compartilhar com todos os nossos ouvintes. Legal. Então, a ideia aqui, a gente até discutiu aqui antes de começar, né, um pouco, qual que vai ser o roteiro, né? Aí parece assim, olha, tem tanta pergunta e tanta coisa para contar, vamos, né, contar a história e aí, eventualmente, né, se surgirem dúvidas, etc., e as perguntas que foram mandadas aí pelo pessoal, a gente vai abordando, né? Então, eu vou começar aqui, então, contando um pouco da história da BTC e aí vou falar um pouco da minha carreira também, né, que aí se confunde, né, até para a gente entender de onde que veio a ideia. Então, deixa eu me apresentar também, né? Meu nome é Renato Aracá, que eu já sou um pouco mais velho que vocês, né? Eu tenho 41 anos e também sou técnico em telecom, né? Pela Escola Federal de São Paulo, na época, né? Tinha esse nome. E depois fiz engenharia na Escola Politécnica também, fiz controle de automação, né? Acho que o melhor curso ali de engenharia, né? Há controvérsias, né? Mas eu gostei bastante do curso, apesar de nunca ter trabalhado com engenharia, né? Mas enfim, vamos começar assim, falando um pouco sobre vida profissional. E a vida profissional, ela começou justamente no técnico, né? Então, os meus pais, eles tinham, né? Eles não fizeram faculdade, né? E eles fizeram técnico. E eles sempre achavam que seria interessante, né? Para os filhos, né? Eu e meu irmão, para a gente fazer técnico. Meu irmão fez técnico em eletrônica. E aí, meu sonho era entrar na escola técnica federal, né? Porque na época era melhor, tal. Eu achava que fazia sentido. Eu fiz telecom lá, bem interessante, né? E foi por que eu fui fazer o curso técnico, né? Porque meu pai falou assim, olha, a 8ª série eu consigo te levar, né? Eu fiz escola adventista, né? E ele falou assim, olha, depois seria bom você entrar numa escola pública, né? Pra eu não ter mais esse gasto aí, né? Aí eu ralei de estudar, né? Passei, porque tinha que fazer vestibulinho. E aí comecei no técnico. O técnico foi muito interessante, né? Aprendi bastante coisa técnica, né? Então, na minha época, o técnico era de 4 anos. Primeiro ano você tinha lá todas as disciplinas tradicionais. A partir do segundo, você já começava a funilar com as disciplinas técnicas, né? Então, aprendi a derivar, integrar lá no técnico. No né? colégio? Caramba. No colégio técnico. E aí, no final, eles dão uma carga de aulas muito baixa para você conseguir fazer estágio. E aí foi a minha primeira experiência profissional, né? Fui técnico em telecom na Telefônica, tá? E aí eu fiquei lá como técnico por 1 ano como estagiário, e aí eu me formei. E aí eu falei assim, putz, não sei absolutamente nada, né? Preciso fazer um cursinho para entrar na faculdade. Aí eu continuei, né, trabalhando, fui efetivado lá na Telefônica como técnico, e aí eu já fazia jornada dupla naquela época, né? Então, eu trabalhava, depois ia pro cursinho à noite, ou eu ia pro cursinho à noite e fazia plantão noturno, que eu cuidava de central telefônica, né? E aí fiquei lá até maio, mais ou menos, porque eu queria juntar dinheiro para conseguir pagar 2 anos de cursinho. Porque eu falei, grande chance de eu não passar. Por quê? Porque eu fiz o treineiro 1 ano antes, e aí eu cheguei lá e falei assim, não, deixa eu ver como que é esse negócio de FUVEST, né? Não deve ser tão difícil assim, né? Aí eu cheguei lá, Revolução Russa. Falei, não, o que é Revolução Russa? Não entendi a história, né? Falei, caramba. Aí eu falei assim, não, física eu manjo. Eu sei que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí chega lá, é dado. É o dado do para você resolver o problema. Eu falei assim, tudo que você sabe, tudo que eu sei é o dado, prova. né? Eu falei assim, pô, eu acho que eu vou penar, né? Aí eu fiz o primeiro ano lá de cursinho à noite, e aí eu consegui fazer bastante plantão noturno, e eu consegui juntar o dinheiro suficiente para pagar 2 anos, né? Aí eu falei, bom, beleza, agora eu vou sair. Aí eu saí em maio, e aí eu fiquei ralando lá até entrar na faculdade. Que bom que deu para entrar. E aí é interessante, por que eu tô contando tudo isso? Porque tudo vai ter ligação, né? Aí eu consegui salvar dinheiro, né, do 2º ano que eu tinha guardado. Falei, olha, eu vou deixar esse dinheiro guardado porque eu queria ir pro exterior. Tá? Aí comecei lá na Poli, beleza, né? Aquela coisa, né? Estudar, beleza. Aí eu comecei a fazer monitoria de sala pro aluno para conseguir juntar dinheiro também. E tinha diploma duplo na época lá da Poli, e ia para França e para Itália, se eu não me engano. Mas eu queria ir ou para os Estados Unidos ou para Inglaterra. Eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Falei, não vai ser por diploma duplo que eu vou, né? Aí, o que eu fiz? Aí, eu tranquei a Poli ali no 4º para o 5º ano. E aí, eu fui para Londres, né? Para morar. Eu falei assim, eu vou lá. E aí, era uma loucura, né? Porque terminou a última prova, acho que em junho.
né? E eu não podia fazer sub e rec, eu tinha que matar na P3 ali. Aí eu fui e tinha dinheiro para ficar 2 meses. 2 meses. Nossa. Aí meus pais achavam uma loucura, né? Eu falei assim, mas você tem emprego lá? Eu falei, não tenho. Eu falei, mas como que você vai fazer isso, né? Qual era a motivação, Renato, disso daí? Era aprender a falar inglês? Era conhecer Então, uma nova cultura? O que você identificou? Primeira coisa é aperfeiçoar bastante a língua, que eu já estava vendo que isso ia ser necessário, tá? E a segunda, ter uma experiência mesmo internacional, porque eu nunca tinha pegado avião na minha vida. A primeira vez que eu peguei Mas avião... isso era com quantos anos? Isso daí eu tava acho que com 22, 23, né? Que era o 4º ano da Poli. E aí eu fui. Cheguei em Londres, né? Aí eu tinha pago ali um curso de inglês para eu conseguir ter o visto de estudante para poder trabalhar. Aí eu cheguei lá, né, em Londres, né? Aí eu fiquei o primeiro dia lá, tudo ao contrário, né? As ruas e tal, né? Não sabia nada, todo mundo falando inglês, né? Eu falei, caramba, né? E aí eu comecei, na segunda semana, a procurar emprego. Eu falei, olha, eu tenho dinheiro para ficar 2 meses aqui. Se qualquer coisa, eu tenho que voltar. E eu perdi o semestre na Poli, tá? Aí o que aconteceu? Eu morava num lugar onde tinha bastante gente. E uma das pessoas que estavam lá sabiam que eu estava procurando emprego. E ele falou assim, olha, eu vou limpar um estádio de futebol. Você quer ir, né, limpar o estádio de futebol? Eu falei, bora, vamos lá. Por essa eu não imaginava. Cara, eu preciso de dinheiro, né? Aí eu fui. Aí eu falei assim, nossa, que legal, vou conhecer o estádio do Arsenal, né? Que era um time que eu achava bacana, mas não foi pro estádio do Arsenal, foi pro estádio do Fulham, tá? Que é um outro time lá de Londres. Que pra mim foi ótimo, porque o estádio era pequeno. E uma coisa é você chegar no estádio pra assistir um jogo, né? Outra coisa é você limpar o estádio inteiro, né? Aí eu cheguei lá, e aí, cara, você usa o uniforme, tá? E começa. Aí limpa banheiro, limpa arquibancada, tudo porque era para começar a temporada, né? Que ia começar depois ali, acho que em agosto, se eu não me engano, né? E aí foi ótimo essa experiência, por quê? Na hora que eu tava limpando, eu falei, cara, o que eu fiz, né? Eu falei, cara, eu tava lá na Poli, estudando, né, com uma das escolas mais conceituadas aqui do Brasil, e agora eu tô aqui uniformizado, limpando o banheiro, né? Então, foi ótimo isso, até para você saber como que é a dificuldade, né, de você estar num país onde você não conhece ninguém, sabe? E se você não se virar, você tá ferrado, né? Aí eu limpei estádio de futebol, foi ótimo, porque o dinheiro era muito bom. E aí eu recebi um dinheiro e já podia ficar pelo menos mais um mês. Nossa, com uma vez? Com uma vez. Gente. Mas também trabalhei. Uma vez de 48 horas seguidas, jornada quádrupla, a gente conseguiu. Aí me deu um pouco mais de tranquilidade. Falei assim, bom, beleza, ganhei mais um mês. Aí eu comecei a procurar. Aí olha que interessante, né? Como a vida é engraçada. Eu tava lá no computador lá do lugar que eu tava morando, né? Aí eu tava lá procurando, fazendo o currículo e tal. Aí chegou um casal de suíços, né? Aí chegaram pra mim e falaram assim... tudo bom, tá? Começaram a puxar papo. Eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu contei minha história, né? Eu falei, não, eu tava fazendo faculdade, eu quis ter uma experiência aqui em Londres. E aí ele falou assim, o que você tá procurando de emprego, né? Eu falei assim, eu tô procurando emprego em cafeteria, garçom, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa que não exija nenhuma habilidade. Não, inclusive, eu falei assim, olha, se tiver mais estádios aí pra limpar, eu tô dentro, né? Gostei, agora eu tô ficando bom. Aí ele falou assim, mas você é técnico? E tá fazendo engenharia, pelo que você tá me falando, numa faculdade muito boa lá no Brasil. Por que você não manda currículo para empresas de verdade, né? Assim, para empregos mais relacionados com a sua formação. Aí você fica, né, com aquele negócio, né? Você, brasileiro, né? Num país estrangeiro e tal. Falei, mas você acha que é possível? Lógico que é possível. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí eu fui lá, fiz o meu currículo e tal. Aí eu entrei na internet, vi umas vagas, mandei. Olha o que aconteceu, isso foi num domingo. Aí, na terça-feira, me responderam um e-mail falando para eu fazer uma entrevista. Era uma empresa que fazia remessa de dinheiros para o exterior. Tipo a Western Union. Não sei se você já conhece, né? Na época, né? Aí, eu fui lá fazer a entrevista. Falei assim, bom, certamente é para eu ser caixa, né? Porque é engenharia, cara de exata, sabe fazer conta rápido, né? Então, você fica lá no caixa, pega dinheiro, beleza. Aí, eu cheguei lá, fui falar com o presidente. Nossa! Aí, eu entrei assim, você vai falar com... Eu falei, eu vou falar com a pessoa X. Aí eu falei assim, tá bom. Aí todo mundo, né? Não, beleza, não. Aí eu falei, caramba, deve ser importante essa pessoa, né? Fui ver, era o dono do negócio, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu tô vendo que você trabalhou na Telefônica, que é uma empresa europeia, eu conheço, óbvio. E eu tenho essa filial aqui em Londres, mais 2 aqui em Londres também e na Europa como um todo. E eu tô querendo mudar meu sistema de telefonia. Então, eu vi que você tem experiência. Você sabe fazer isso?
Eu tinha trabalhado lá na Telefônica como técnico de central, não do cliente. Aí, obviamente, né? Manjo. Claro. O que você quer que eu faça? Foi mexer com central gigantesco, com mais de 10 mil linhas. Fica tranquilo que eu sei. Sabe mesmo? Sei. Sabe daquele jeito, né? Confiante. Aí ele falou assim, então tá bom. Então desenha um projeto, vê lá qual que é o sistema. E eu quero... Uma das metas é reduzir meu custo de telefonia. Porque meu custo de telefonia tá um absurdo, não sei o quê. Beleza. Aí ele foi fazer o teste comigo, né? Aí o projeto ia ter mais ou menos umas 2, 3 semanas. Aí eu voltei pra casa e falei, mano, eu nunca instalei esse negócio, não sei nem como, nem por Não onde faço ideia como eu Nem como começo a fazer um projeto. Aí o que aconteceu, né? Aí eu comecei a ligar pro Brasil, né? Pro pessoal que eu conhecia, né? Que trabalhou comigo. Eu falei, galera, lembra de mim, né? Era CAC, né? Você sempre assim, né? Pessoa malgrata, né? Só entra em contato quando precisa. E aí eu falei, olha, eu tô aqui em Londres e eu tenho que mudar um sistema aqui de uma empresa onde o call center representa mais de 60% das transações. Fora das filiais. O que vocês me recomendam? Aí o pessoal chegou para mim e falou assim, olha, tem um sistema muito bom de uma empresa chamada Avaya. Dá uma olhada, era CAC. Aí eu dei uma olhada, tal, não sei o quê. Eu tinha outro sistema da Siemens. Aí eu falei assim, não, acho que o da Avaya é mais barato e acho que atende o que o presidente lá, o dono do negócio queria. Aí eu fui, falei para ele, né, mostrei, eu vi os sistemas, esse daqui acho que parece que é o melhor e eu tô recomendando esse aqui. Tá bom. Aí ele falou assim, então beleza, então vou lá fazer. Aí ligamos lá pro fabricante e tal, não sei o quê, ia demorar uma semana para entregar. Aí eu falei assim, nunca mexi nesse sistema, né? Uma central telefônica é como se fosse um computador. Né? Então você tem linhas de comando, tipo DOS, assim, né? Então você vai lá, linhas de comando, aí você faz. Só que eu não sabia como mexer naquele sistema. Aí eu comecei a baixar um monte de download, né? De manual, fiquei lendo, fiquei uma semana lendo o manual. Mas uma pergunta, o seu inglês, você tava super confiante? Tava. Então... Mas daquele jeito, né? Meio macarrônico ali no início, né? Meio travado, mas tava aí. E tinha que ser. Não tinha o que fazer. Então foi na marra mesmo, né? Aí eu fui, estudei. E aí, olha como que era a pressão. Eles entregaram o sistema lá pra gente. E aí a British Telecom ia deixar a fibra ali disponível pra gente lá no call center. E ia deixar às 6 horas da tarde no sábado. Tá? Que era onde acabava a operação. Ela ia voltar a operar na segunda-feira de manhã. Ou seja, eu tinha de sábado à tarde até segunda de manhã para fazer aquele negócio funcionar. Se não funcionasse, 60% das transações iam ficar comprometidas. Então, imagina como foi, né? Aí eu cheguei lá no sábado, vendo lá o call center e tal, não sei o quê. Aí 6 horas todo mundo sai. Chegou a pessoa lá da British Telecom, deixa lá e fala assim, a fibra tá aqui. Aí eu instalei o sistema, falei, é só plugar aqui e agora é com você. Aí eu fui, aí eu entro lá, primeira vez que eu entrei no sistema. Eu falei assim, bom, beleza, aí lendo o manual, aí tinha que começar a fazer árvore lógica, né, pra você fazer encaminhamento. Aí fiquei lá trabalhando no sábado à noite, até domingo de manhã. Aí eu falei assim, eu acho que eu configurei, fiz os testes e tal, beleza. Agora... Eu acho ótimo, deu uma boa solução para os problemas. Aí eu falei, agora é rezar, né? Aí segunda-feira, eu cheguei lá, né, pra acompanhar. O que vocês acham que aconteceu? Deu pau. Não óbvio, funciona. Né? Óbvio, né? Eu tava confiante. Então, não ia dar pau. Deu pau. Aí eu tava lá, eu fui tentando configurar as coisas, aí eu fui entendendo como funcionava o sistema na hora que ele tava operando, né? E aí o que aconteceu? Meio-dia me liga, obviamente, o presidente da empresa me xingando, né? O que tá acontecendo? Eu falei, olha, é natural, fica tranquilo, é natural. Né? A gente tá fazendo os ajustes aqui, porque o sistema... Aí culpa no sistema, né? Não, o sistema aqui tá meio instável aqui, mas a gente tá melhorando aqui e tal. Aí na segunda-feira deu bastante problema, mas funcionou. Na terça começou a dar menos problema, na quarta já não tinha mais problema nenhum. Nossa, beleza? Olha. E sistema, como vocês sabem, né? Uma vez que você configurou, não tem mais o que fazer. Roda, né? Roda. Se você fez certinho, roda. Uma Aí, parametrização bem feita resolve qualquer Exato. coisa. E aí funcionou e continuou funcionando. E aí... ele te pagou uma bolada de dinheiro? Não, aí o que aconteceu? Aí eu cheguei lá pro presidente, ele falou assim, parece que tá funcionando, né? Agora tá funcionando. Aí tem umas coisas, né? Vamos colocar uma voz de alguém, né? Pra falar assim, né? Bem-vindo, né? Diz que sabe? Essas coisas. Era tudo minha voz. Jura? Era tudo minha voz. Aproveitou esse dote que ele tem dessa a sua voz de locutor, né? exato. Aí eu falei assim, acho que é melhor colocar uma voz um pouco melhor que a minha, né? Aí a gente foi lá, colocou, beleza. E aí o presidente olhou pra mim e falou assim, você quer vir trabalhar aqui?
Aí eu falei assim, pô, quero. Mas Aí, isso ele ainda não tinha te pagado. não, ele fechou um acordo comigo, né? Na época, putz, eu nem tinha esse negócio de contrato, eu nem sabia que precisava e tal. Então foi meio de boca, né? Fui na confiança. Se ele quisesse me sacanear, ele sacaneava. Não. Mas não sacaneou. Aí ele falou assim, me pagou, beleza. E aí ele falou assim, ó, se você quiser vir trabalhar aqui, você vai ficar dentro da área de tecnologia, vai cuidar de telecom. É isso que é a sua função. Eu falei, beleza, legal. Aí eu comecei a pensar, falei assim, eu vinha pra cá numa expectativa de trabalhar como limpador de estádio de futebol, né, garçom, etc. E tava trabalhando na área, né, de telecom. Aí eu fiquei lá na área de tecnologia, fazendo as coisas, aí não tinha nem roupa social. Tive que comprar roupa social, tal, não sei o quê. E aí foi ótima a experiência, né? E aí é uma coisa interessante, né? Por quê? Porque ele só me contratou porque ele sabia que eu tinha trabalhado na Telefônica. Né, como técnico. Olha que interessante. Então, não foi nem por causa da Poli. Ele nem sabia o que era Poli. O USP, nem sabia o que era isso. Mas ele falou, ó, você trabalhou na Telefônica. E aí, isso aqui foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, né? Falei, olha, tudo que você faz, vai chegar uma hora que vai ser útil. Sim, com certeza. Então, aí eu fiquei lá, ótimo. Fiquei lá 1 ano, trabalhando. Aí eu juntei dinheiro. Aí fui morar num lugar melhor. Eu morei na Bay Road. Não sei se vocês gostam de Beatles, né? Tem um álbum, né? Que chama que Bay legal. Road. Dá pra ver na capa do álbum onde eu morei. Aí eu legal. morei lá. Nossa, que massa. Aí eu morei lá, muito legal. Tipo, Londres é sensacional. E aí depois eu voltei pro Brasil, né? Aí voltando pro Brasil, aí eu tinha que terminar a Poli, né? E foi Você ótimo. conseguiu manter 1 ano trancado a faculdade. Exato. Foi ótima a estratégia, né? No final deu tudo certo. Por quê? Porque a tentação de ficar lá é muito grande. Porque você ganha por semana, e eu tava ganhando como se fosse um técnico em Londres. Um pouco mais baixo, né? Obviamente, mas dava pra viver tranquilamente. Nossa, que bom. Tranquilo. Se você pensar a curto prazo nesse momento, você acha que vai ficar rico, Não, milionário. eu achava que era rico. Ricaço. A Libra tava R$6 na época, né? Acho que deve estar ainda, né? E aí eu falei assim, pô, vou ficar aqui. Ah, putz, mas tem a faculdade, né? Pô, ralei tanto pra entrar, né? Aí eu falei, cara, Só preciso falta voltar. 1 ano. Preciso voltar. Aí eu voltei, aí eu destranquei. Foi ótimo, porque eu consegui me formar com a minha turma mesmo. Então, Nossa. eu consegui me formar em 4 anos e meio, né? Porque eu perdi... Na verdade, eu perdi 1 semestre só. Porque aí eu voltei ali no final... Eu fui em julho e voltei mais ou menos em março, abril. E aí eu já voltei na P1. Então, imagina, né? Já voltei no caos, assim, né? Mas como geralmente, né? Acho que você sabe, né? Geralmente o pessoal só aprende 1 semana antes, né? Eu falei assim, se eu chegar 1 semana antes, acho que dá, né? Ah, e se tomar pau na P1 também dá pra recuperar até P2, a P3, exato. a REC, substitutiva. Aí foi ótimo, né? Porque eu consegui me formar com a minha turma, né? E fiquei 1 semestre, quase 1 ano fora. Então, aí eu terminei a faculdade e deu tudo certo, né? Aí, quando eu tava terminando a faculdade, aí começou a vir um pouco dessas ideias de empreender. Por quê? Eu gostava muito de engenharia. Sempre gostei. Só que eu queria dar aula. Eu achei muito legal. Não sei, vocês fizeram cursinho? Fiz. Não? Eu fiz 4 anos de cursinho. 4 anos de Nossa, cursinho. então, na verdade. paciência. Quando eu fiz cursinho, eu fiquei maravilhado com a metodologia didática. Por quê? Porque pega uma pessoa que nem eu, que passou 4 anos sem aprender química, história, geografia, e em 1 ano você consegue saber tudo que você precisa para passar numa boa faculdade. Aí eu falei, cara, a metodologia é sensacional. E as aulas são muito boas, assim. Eu fiz Ângulo, né? Ângulo Tamandaré. Você fez Tamandaré? À noite. E aí eu falei, olha, eu quero dar aula. Porque, primeiro, as aulas que a gente tem lá não são as melhores, né? Não são os benchmarks, né? Lá na Poli. E aí eu falava assim, pô, o pessoal do cursinho dá uma aula muito melhor. Será que não dá para ensinar essas coisas da forma que o professor do cursinho ensina na Poli? Queria ser professor da Poli. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a dar aula de reforço para a prova de álgebra linear. Porque eu gostava de álgebra linear, né? Eu brinco, né? Eu falo que tem gente que gosta de futebol, né? Tem gente que gosta de sair com os amigos, tem gente que gosta de álgebra linear, né? Eu faço parte do 3º grupo, né? Aí eu comecei a dar aula de álgebra linear pro pessoal, né, ir bem na prova, porque eles mudaram a prova para dissertativo, e aí o índice de reprovação estava em 70%. E como eu gostava e queria dar aula, acho que vai ter demanda. E aí eu comecei. Aí comecei a dar aula para prova 1. E aquele monte de alfa fazia sentido pra você, Renato? Sim, então, você calcula a distância, né, entre matriz e equação, né? Aí fazia sentido aquele negócio. Muito tranquilo esse assunto. Eu reprovei 6 vezes, eu acho. Aí eu comecei a dar aula, na primeira aula tinha 20 pessoas, na segunda tinha 40 para P2, na P3 eu já tive que mudar de sala.
Aí eu fui para uma outra sala. Um anfiteatro. É, um né? anfiteatro. Gente, que legal. E aí o pessoal ficava lá sentado lá para ver eu resolvendo os problemas para o pessoal conseguir passar, né? Aí eu descobri depois que aí eu saí, né? Me formei na Poli e tudo, aí se manteve esse negócio lá na Poli e hoje chama Fuja do Nabo, né? Então eu dou palestra lá na Poli e falo assim, eu tenho certeza que eu ajudo vocês de uma forma indireta e vocês nem sabem. Aí o pessoal, por quê? Eu falei assim, ó, quem começou esse negócio de dar aula para prova fui eu. Aí todo mundo, caramba! Obrigada, Aracaki. Salvou a gente. Falei, eu salvo vocês até hoje. Bom, enfim, aí o que aconteceu? Aí eu fiz estágio, estágio na área de desenvolvimento de equipamento médico. E aí foi ali que eu descobri que eu não queria trabalhar com engenharia. Por quê? E é uma dica aí para quem tá, né, meio perdido nesse início de carreira. Não sei se aconteceu isso com vocês, mas aconteceu isso comigo, né? Estudar engenharia e trabalhar com engenharia são coisas bem diferentes. E eu descobri isso na hora que eu estava trabalhando. E aí eu sempre me questionava se era isso que eu queria fazer ou não, etc. E aí a melhor forma que eu acho que você tem para saber se aquela carreira é a que você quer é olhando as pessoas mais sêniores da sua área, concorda? Sim. Você fala assim, se eu continuar aqui, eu vou chegar no cargo que o meu Nessa pessoa aí. do que tá me gerente, liderando. do diretor, né? Aí eu começava a observar assim, eu falei, cara, eu não quero estar fazendo isso daqui uns 5, 10 anos. Não quero. Eu não quero ser essa pessoa no Exato, futuro. exato. Né? Tecnicamente sensacional, as pessoas são ótimas, elas gostam do que elas estão fazendo e são muito competentes. Mas eu falei assim, eu acho que eu não vou ser feliz se eu fizer a mesma coisa que eles fazem Mas hoje. que bom que você conseguiu identificar logo cedo, né? Isso. Só que eu já estava formado. Uhum. Aí eu falei, caramba, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí a empresa chamava Dixtal. Uma coisa boa da Dixtal é que tinha uma biblioteca. Eu nunca fui de ler livro, nunca. O único livro que eu li foi O Senhor dos Anéis, lá, os 3 livros. Renato, lá. isso é muito estranho, porque vendo os vídeos que você grava na sua casa, tem 300 livros atrás de Isso. você Uma na sua livraria estante. maravilhosa. E aí eu vou... Inveja, se um dia você for doar, eu sou um potencial. Não, e eu vou contar de onde o que aconteceu. Ó, como que as coisas acontecem, né? Aí eu entrei lá na biblioteca e tinha um monte de livro de... Como era equipamento médico, né? Coisa de medicina, coisa de engenharia. E tinha uma seçãozinha ali do lado que era de business. Aí eu cheguei lá, negócio, administração. Aí eu peguei um livro lá. Competitive Strategy, do Michael Porter. Eu falei, estratégia é um nome bacana. Não sei o que é. Tem nem ideia. Não sei pra que serve. Não sei pra que serve. Cara, eu queria ser engenheiro raiz. Então não sabia nada. Aí eu peguei o livro. Falei, eu vou ler. Aí peguei, sabadão, comecei a ler. Aí sabe quando você começa a ler e aí você não consegue parar? Aí você vai lendo, assim. Acho que deu uma semana eu já tinha lido o livro inteiro. E é um livro técnico. Nossa. Não é só de historinha, né? É um livro técnico. Eu falei, eu acho que é com isso que eu quero trabalhar. Tipo, estratégia empresarial. Aí eu voltei na biblioteca, devolvi o livro. E tinha um outro livro chamado The McKinsey Way. Eu falei, eu lembro que quando eu tava me formando, tinha uma galera lá dos meus amigos que queriam trabalhar nessa tal de McKinsey. Nem sei o que é Foram isso. dar palestra na faculdade. Nem sei o que é isso, tal, não sei o quê. Eu era completamente... Não tinha BTC na época, né? Aí eu fui lá, peguei o livro, li. Eu falei, nossa, mano, eu quero trabalhar com consultoria. Quero trabalhar com consultoria. Aí eu fiquei com aquele comichão, né? Falei, olha, putz, já tô formado, como que eu faço pra ir pra estratégia? Aí, acho que foi mais ou menos em março, abril, que eu tive esse clique. Ou seja, alguns 3 ou 4 meses depois de formado. Aí eu procurei processo seletivo e só tinha alguns processos seletivos abertos. Um deles era da Tenaris, que tinha vaga para planejamento estratégico. Então era Global Trainee em estratégia. Falei, cara, é esse negócio que eu quero. Eu falei, eu já tinha ido numa feira de carreira lá da Poli, tinha visto lá que o stand era bonito, né? Comi lá umas coisas, peguei lá uns brindes, né? Que é o que você se preocupa, né? Quando você é universitário. Fiz o processo, passei. E olha que legal, isso é uma outra história, né? Eu fui fazer entrevista e o diretor da área chama Renato Cavalcante, conheço ele até hoje, é um amigo, né? Aí ele começou a me entrevistar, pegou meu currículo, aí ele falou assim, então quer dizer que você fez técnica em telecom e você fez engenharia de controle e automação, trabalhou como técnico na Telefônica em Londres e agora está fazendo equipamento médico. Eu falei, é isso. E você quer trabalhar com planejamento estratégico? O que você sabe de planejamento estratégico? Aí eu falei para ele, assim, olha, eu li alguns livros, e eu comecei a investir em ações naquela época. Por que eu comecei a investir em ações? Porque eu achava que investindo em ações ia me obrigar a correr atrás de saber mais sobre negócios. E aí, olha como que as coincidências ajudam a gente. Primeira coisa que aconteceu, depois que eu falei isso, ele falou, olha, eu morei em Londres também.
Falei, você morou em Londres? Morei em Londres. Ah, onde você morou? Ah, eu morei e tal. Ah, morei na Zona 2 ali, perto da Covent Garden e tal. Aí, da Zona 1, Covent Garden e tal. Aí eu falei assim, eu morei lá na Zona 2, que aí é um outro lugar. Aí a gente começou a trocar figurinha. E aí quando eu falei pra ele que eu tinha investido em ações... Ele falou, que ações que você investe? E eu vi que ele era maluco por investimento em ações também. E aí a gente começou a bater mó papo, assim, tá, não sei o que, beleza. Aí que terminou a entrevista, acho que... Que, na verdade, foi um bate-papo. Foi bate-papo, Sim. exato. E aí... A importância de entrar no lugar comum, né? Com as pessoas que a gente Sim. se relaciona. Essa conexão é muito boa, né? Isso, muito boa. E aí eu recebi a resposta que eu fui aprovado. Falei, pô, legal. Né? Aí eu fui lá trabalhar, aí depois de alguns meses, né, o Renato me falou mesmo, falou, senhora Kaki, você era a minha última opção. Minha última opção. Eu entrevistei 4 pessoas para sua vaga. Você era a última opção. Eu peguei seu currículo e falei assim, não faz sentido nenhum. Faz Você sentido já nenhum. falado que leu todos aqueles livros, que sabia de tudo. Aí eu falei assim, mas eu vi que você era uma pessoa esforçada, né, e que bateu o santo na entrevista. Que são as coisas em comum que você faz, né? Então, olha como as coisas acontecem, né? Eu nunca pensei que essa experiência eventualmente poderia contar. Mas foi o momento de transição, da parte técnica para a parte de business, que é muito difícil quando você é técnico e não faz essa transição no estágio. Aí eu trabalhei lá como planejamento estratégico, beleza? E aí eu me apaixonei pelo negócio, né? Então, o meu dia inteiro era ficar analisando o mercado, analisando a empresa, definir e ajudar na definição lá de estratégia de produto, precificação e um monte de coisa. Então, eu tava amando trabalhar lá. E era em Pindamonhangaba. Então, cidade interior ainda, tava morando fora. Era, assim, uma delícia. Tava passear em Campos de Jordão, ali do lado. Exato. Até que eu conheci um par meu, eu trabalhava na unidade de equipamentos e esse par meu trabalhava na unidade de tubos, porque a Tenaris ela faz equipamento para a indústria e faz tubo de prospecção de petróleo. E aí eu conheci ele, chama Rodrigo Areco, que, né, no final virou sócio da BTC, né? Mas como que foi, né? Conheci ele tinha feito ITA e tinha trabalhado em planejamento, em consultoria estratégica. E aí, eu tinha algumas interações com ele, eu via que ele tinha mais experiência. E aí, uma postura que eu tenho quando eu vejo uma pessoa que tem muito mais conhecimento que eu, é grudar na pessoa. Então, eu falei assim, cara, eu preciso ficar perto desse cara aqui, porque é ele que vai me ajudar aqui a aprender algumas coisas. E aí, ele foi uma pessoa extremamente gentil, e aí ele foi me ensinando algumas coisas, mas ele era trainee também, era trainee. E aí, eu comecei a aprender as coisas, a gente foi fazendo vários projetos, só a gente ficava depois do horário. Aí ele era workaholic que nem eu, né? Então a gente ficava lá, terceiro turno da fábrica tal, fazendo as coisas. Só tava a gente, aí os chefes nossos estavam tudo... Né? Aí eu cheguei um dia pro Rodrigo, eu falei assim, estratégia é um negócio importante, né? Todo mundo deveria saber, né? Ele falou assim, todo mundo deveria saber. Eu falei, você teve isso no ITA? Eu falei, você acha que eu tive isso no ITA? Óbvio que não, né? Eu fiz engenharia aeronáutica, né? Eu sei nem fazer avião, né? Eu falei, você quiçá estudei estratégia? Eu falei, não. Eu falei, na Poli eu também não tive. Mas você não acha que é importante as pessoas saberem? Eu acho muito importante. E aí eu falei assim, aí ficou isso na minha cabeça. Mas até então eu não tive a ideia. Aí o que aconteceu? Eu estava fazendo um curso, né? Que era um curso ali da GV, de negócios. Só que eu briguei lá com a Tenaris para fazer esse curso. Então, eu pedi para eles pagarem, né? Aí eles falaram, não vamos pagar, óbvio. Uhum. Aí eu falei assim, então, vocês podem me liberar sexta-feira, depois do almoço? Porque o curso era sexta à noite e sábado o dia inteiro. E aí depois eu volto aqui. Aí eles me deram lá meio-dia na sexta-feira, e aí eu comecei a ir. Só que, imagina, né? Eu estava trabalhando lá na Tenaris, no interior de São Paulo. Não estava ganhando, estava ganhando a média ali dos trainees, um pouco abaixo. E meus amigos que estavam mais ligados em business, quando estavam fazendo faculdade, já estavam lá em banco, consultoria, a galera ganhando dinheiro pra caceta, né? A grama do vizinho sempre Exato. parece mais verde, né? Exato. E eu me ferrando, né? Indo toda semana de São Paulo pra Pindamonhangaba, tinha um Palio velho, assim, e aí teve um dia que eu tava voltando, e aí, o Palio tudo zoado, tava sem ar-condicionado, tava com o vidro aberto. Eu falei, o que eu fiz da minha vida, né? Eu falei, tomar decisão, né? Eu falei, cada um merece as tomadas de decisões que faz, né? Eu falei, caramba, poderia estar muito melhor se tivesse, né, em alguma outra empresa ou olhando lá a carreira dos meus amigos. E eu aqui indo pra GV. E ainda tô pagando uma bala nesse curso, né? Aí... 2 horas, né? Para sair de Pindamonhangaba até chegar em São Paulo. Aí eu falei assim, por que o curso de administração é tão caro? Isso no carro.
Falei, Sozinho. Eu falei, porque... sozinho. Reflexões. Sozinho. No momento terapêutico da estrada. Eu falei, por que curso de administração é tão caro, né? Porque você pensa assim, vai, medicina, tem lá um laboratório, né? Um monte de coisa, engenharia também tem um monte de coisa. Agora, administração é uma pessoa falando. É uma pessoa em uma sala. Eu falei, por que eu tô pagando uma bala nesse negócio? Eu falei, sim, e outra, eu acabei de me formar. E era o curso que estava disponível pra gente que tinha acabado de se formar. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu parcelei o curso lá na maior quantidade de parcelas possíveis. Falei, cara, não é possível que esse negócio seja desse jeito, né? Na hora que a gente mais precisa, que é quando a gente tem menos dinheiro, você vai fazer um curso que é uma bala. Uma fortuna. É uns 40 mil reais o curso. Na época, hein? Isso foi 2007, 2008, né? Aí eu fui formulando. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma escola de negócio. Aí, sabe quando você tem assim? Eu falei, não, eu vou fazer iluminação. esse negócio. Aí, como foi? Aí eu cheguei, sabe quando você tem a empolgação? Eu falei, eu preciso contar pra alguém pra dar uma validada, né? Aí eu entrei na sala, aí tinha uma pessoa lá, chama Sabrina, que fazia grupo comigo numa disciplina. Eu falei, Sabrina, ela tinha feito engenharia também. Ou engenharia ou alguma coisa em sistema de informação. Aí eu falei assim, Sabrina, tive uma ideia. Ela falou assim, o que você teve de ideia? Eu falei assim, eu quero fazer uma escola de negócio. Ela olhou assim pra mim, mas pra ensinar o quê? Eu falei, estratégia. Esse negócio que a gente tá aprendendo aqui, que não é difícil, né? Eu achava na época, né? Que não era difícil. Mas para pessoas que estão na faculdade, para já ter essa base. Aí ela olhou, foi, mas como você vai fazer isso, né? A gente cria uma empresa e faz. Eu falei assim, mas assim, do zero? É, do zero. Aí ela começou a pensar e eu fui formulando. Aí toda a ida e volta, né, de Pindamonhangaba eu fui pensando. Aí discutia com o Rodrigo, tá? Como que ia ser. E aí eu falei assim, não, eu já entendi mais ou menos como que vai ser o negócio, né? Eu queria fazer um curso de estratégia, mas aí depois eu fui vendo, né? Putz, para saber de estratégia precisa de finanças, aí precisa de marketing, aí precisa de soft skills. E aí foi criando toda a estrutura ali do GBP, que foi o curso inicial. A partir do momento que eu tinha a ideia pronta, eu falei assim, onde que a gente vai dar aula? Aí eu pensei no ITA, porque Pindamonhangaba e São José dos Campos é relativamente perto. Só que eu fui fazer uma visita no ITA uma vez, achando que era que nem a USP, né? Que é só entrar lá e ser... Você chegou na porta, pessoa não grata. Aí a primeira vez não consegui entrar, a segunda vez tive dificuldade, né? O Rodrigo entrava, obviamente, porque era ex-aluno. Eu falei, olha, aqui não vai dar. Possível, né? Aí eu falei assim, então deixa eu ver se na USP dá. Aí um final de semana eu voltei, sexta-feira para São Paulo, e aí eu fui tentar caçar uma sala na USP. Não achei. E aí tinha a associação de ex-alunos da Poli. E aí eu fui lá na associação de ex-alunos, falei, sou ex-aluno, então beleza. Aí eu levei lá, falei assim, eu queria apresentar um projeto aqui pro conselho. Aí eles falaram assim, o que é? Tô querendo abrir um curso aqui. Eu falei, tá bom. Então, reunião do conselho é quinta-feira, sei lá, 4 horas da tarde, vem aqui com a apresentação e mostra aqui pra gente. Aí eu cheguei lá, conselho administrativo, né? O conselho lá da EP, pessoas bem sêniores, né? Sênior que eu digo de idade mesmo, tipo 60, 70 anos. E aí eu começo meu PowerPoint, né? Fiz lá um PowerPointzinho, falei assim, então, aí eu fui contando a storyline, né? Então, engenheiros, né? Vão para a área de negócios, tal, não sei o quê. A Poli faz engenharia e tal, puxando o saco da Poli, né? Falando, não sei o quê. Aí muita gente vai pro Itaú, né? E no final, conclusão, eu queria fazer um curso de negócios para já deixar os engenheiros prontos para o mercado sem eles precisarem aprender isso on the job. Aí eles olharam assim, então quer dizer que você quer fazer um curso de negócio aqui dentro? Eu falei, Numa faculdade de engenharia. Numa faculdade de engenharia. Eu falei, é isso. Aí eles falaram assim, precisamos pensar. Eu falei, tá bom. Falei, você vai cobrar? Vou cobrar. Eu já ia perguntar isso. Tem que cobrar. Eu falei pra eles, você tem que cobrar, porque tem custo, tem um monte de coisa. Aí eles falaram assim, deixa a gente pensar. Beleza. Aí, até eles me darem a resposta, eu fui tentando validar com algumas pessoas, né? E aí, eu conheci alguns professores lá da Poli, e aí eu fui lá, falei assim, olha, eu tô com uma ideia, eu soltei esse projeto lá pra EP e tal. E aí, todos os professores foram enfáticos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Pensei, você que vai ensinar lá? Eu fui falando que eu ia ensinar, falei, também vou ensinar modelagem e tal, não sei o quê, em Excel. Aí ele falou assim, não vai funcionar. Aí eu falei, por que não vai funcionar? Eu falei assim, o aluno aqui não está acostumado a pagar para aprender. Porque a faculdade é pública, né? Então ele não paga. Eu falei, como que você vai convencer ele a pagar para um curso que você vai dar? Você nem tem tanta experiência assim? Eu falei, mas o pouco que eu tenho de conhecimento, acho que já agrega. Eu
Falei, não vai dar certo esse negócio. Aí eu fui falando com o Mo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas... Você pensou em desistir nesse momento, Renato? Na verdade, toda vez que eu saio de uma reunião dessa, eu falei assim, mais um que falou que não vai dar certo, né? Só que aí, eu nem conhecia esses conceitos de marketing direito, né? Mas eu falei assim, aí eles não estão no papel do aluno, eles estão no papel do professor. Então, eu como fui aluno não faz muito tempo, faz uns 3 anos que eu saí aqui, eu falei, eu sei que precisa. Eu sei que precisa e eu sei que tem valor. Então, se tem valor, eu acho que vale o teste. Tá? Então, toda vez que eu recebia lá uma negativa, eu achava que tinha mais certeza que eu queria testar. Eu quero testar. Aí chega uma hora que você fica até com raiva, né? Você fala assim, eu vou testar. Só pra esse negócio dar certo e eu esfregar na cara da galera, né? Beleza. E aí, eu fui validando com amigos também. Um monte de amigo não topou. Porque na hora que você empreende... Eu percebi assim, vou ter que fazer um curso completo. Só que aí, putz, eu não tenho todo o conhecimento. Eu conhecia bastante de finanças, mais ou menos, né? Estava desenvolvendo ainda. E estratégia, que eu tinha lido bastante, tá? Inclusive, nos 2 anos de trainee lá, eu li mais de 40 livros. E aí, foi aí que eu comecei a amar livros, né? E aí, o que aconteceu? Mas, Renato, uma coisa é a teoria, né? Uma coisa é ler o livro, outra coisa é colocar na prática e fazer o negócio acontecer. Exato, tá? E aí que eu falo que empreendedorismo é bom. Por quê? Porque quando você está no trabalho... no planejamento estratégico, você tem contato com muita coisa que você aprende em administração. Muito. Então, estou lá fazendo projeto, tendo que ver carga de fábrica, tendo que ver precificação do concorrente. Então, a área de planejamento estratégico é uma área que ela conecta muita coisa. Então, eu falo que se você quiser ter uma visão generalista, planejamento estratégico é a melhor área. Tá? Então, eu estava amando, porque tudo que eu estava estudando, eu estava vendo acontecer. Estava aplicando. Tá? E aí, quando você empreende, que era o caso... Aí você começa a ver um outro lado, que são as dificuldades de empreender, que também precisa de conhecimento de administração. Então, assim, primeiro, eu não tinha todos os conhecimentos para o curso que eu queria montar, que seria o General Business Program, que no começo chamava Curso de Capacitação de Negócios, CCN. Né? É esse daí que eu fiz, hein, Renato? CCN. Aí, foi interessante, por quê? Porque aí eu fui falando com algumas pessoas... e aí os amigos principais, eles não queriam fazer, ou não estavam disponíveis. E aí, o que aconteceu? Eu fui chamando as pessoas que foram me indicando. E aí, a gente começou assim, o início da operação. E aí, a gente lançou o negócio, a primeira turma, aquele caos, MVPzaço e tal, não sei o quê. E aí, a gente teve 80 interessados. Nossa. Com 40 vagas. Então, a gente fez qual processo... era o preço? Era, sei lá, R$1.000. Não lembro quanto que era, mas era algo... Se fosse dinheiro de hoje, era mais ou menos assim. E aí, a gente fez palestra, tudo e tal. Então, teve demanda. E aí, a gente não tinha dinheiro. E aí, como que eu tinha pensado? Falei assim, olha, se a gente fizer um processo seletivo antecipado... e já dá desconto para os alunos que pagarem antecipado, a gente já consegue ter o que eu já conhecia, né? Porque ciclo de conversão de caixa invertido. Ciclo de conversão de caixa invertido. Aí, a partir do momento que a gente tem esse dinheiro, a gente consegue ir montando as bases da operação. E foi basicamente isso que a gente fez. E a gente foi montando, aí não tinha logo, não tinha nada. Mas os professores, eles eram seus amigos? Eles eram meus amigos, nem todos. Tá? Então, teve alguns eram conhecidos... meus amigos, e aí outros eram pessoas que tinham me indicado. E que você ia pagar eles... Todo mundo era sócio. Ah, entendi. Todo mundo era sócio. Dividindo o risco completamente. Todo mundo. Todo mundo. Sim. Participação... Se der certo, ótimo. Se der ruim... Participação igual. Tá? Entendi. Por quê? Porque eu pensava na época que se todo mundo tivesse a mesma participação, todo mundo ia ter o mesmo engajamento. Geralmente é isso que você pensa no início, né? E aí a gente lançou a primeira turma, deu certo... Aí, 40 alunos, fizemos a primeira turma, um caos. Então, cada um tinha a sua disciplina para dar. Aí, o que aconteceu? A gente fez a primeira turma, deu tudo certo. Só que aí, eu tinha uma visão. Qual que era a visão da BTC? A visão é que a BTC, ela seria um curso onde a gente traria um curso de negócios mais voltado para a prática e que não necessariamente necessitaria que a gente contratasse professores externos. Então, eu queria que os próprios sócios dessem aula. Para quê? Para até utilizar a aula como método de desenvolvimento. Porque quando você quer empreender, você também quer se desenvolver. Fora toda a parte de empreendedorismo, contrato social, esse monte de coisa aí que você vai aprendendo na hora que você quer empreender. Só que meus sócios não tinham essa visão. Eles queriam fazer um negócio diferente, como se fosse um negócio mesmo. Falaram assim, não, vamos contratar professor, vamos escalar esse negócio, etc. E aí já começou os primeiros conflitos antes de terminar a primeira turma. Então, eu tinha uma visão...
eles tinham outras, né? Então eu falei assim, não, tem que melhorar esse material, né? Esse material não é do jeito que a gente queria fazer, né? E essa aula não está com a metodologia que a gente tinha discutido. E aí começou uma briga. E aí eu sou bem honesto, assim, de falar que talvez eu tenha sido até um pouco injusto, assim, achando que eles não estavam se esforçando que nem eu. Você sempre projeta o seu esforço e compara com o esforço do outro. E aí você sempre vai achar que você está se esforçando mais. Né? Então, às vezes isso nem é verdade, mas você acha isso natural. Então, eu achava que meus sócios não estavam se dedicando tanto na época do que deveriam. E aí a gente começou a ter muita discussão e aí eles perceberam que eu tinha uma visão do que seria, que viria a ser a BTC e eles tinham outras. E aí o que aconteceu? Aquele caixa que a gente tinha, né, antecipado, que foi o dinheiro que a gente conseguiu da primeira turma, eu tive que praticamente pegar todo esse caixa e comprar a participação dos sócios que não concordavam com, né, com o que eu queria. Então o que aconteceu? A gente começou a segunda turma sem dinheiro. Sem dinheiro. E aí ficou alguns sócios e aí depois a gente trouxe outros, né? Só que aí foi o primeiro ponto que eu achava que a BTC ia quebrar. Né? Porque eu falei assim, cara, a gente tá com zero dinheiro. Zero. Aí como que a gente faz? Eu falei, vamos fazer a mesma coisa. Ciclo de conversão de caixa invertido. Vamos abrir inscrição para a segunda turma e, cara, vamos começar de novo. Tem que ser assim. Nessa situação no dia a dia, eu costumo relacionar isso com um ser humano. O resultado de um negócio é o alimento. Você consegue ficar sem alimento 1, 2, 3 dias, eventualmente você não morre. Sim. Mas o caixa, ele é oxigênio. Sim. Fica 10 minutos sem respirar. Você não consegue, você morre. Então, isso eu penso no dia a dia. Às vezes você pensa no negócio para dar resultado, mas se você não tiver o dinheiro no caixa ali, não há o que fazer, né? É isso. Só que aí, o que me ajudou? E isso tem a ver agora com a parte de carreira. Como eu não tinha dinheiro e nenhum dos meus sócios tinha dinheiro, o que a gente fez? A gente empreendeu, né, trabalhando. Então, a gente manteve as nossas carreiras. Para a gente conseguir tirar a ideia do papel, eu tive que me mudar para São Paulo. E para me mudar para São Paulo, eu tive que sair da Tenaris. E eu amava a Tenaris. Gostava muito do que eu estava fazendo lá. Mas a ideia de empreender, e dado que as coisas já estavam andando, era muito maior. Então, eu comecei a fazer processo seletivo ali no final de 2007, 2008, 2009. E aí eu consegui uma vaga lá na Uzi Minas, que era um projeto de reestruturação da área comercial junto com a McKinsey. E aí foi a primeira que me deu ok, né? Falei, volto para São Paulo, continuo trabalhando lá e aí eu vou tocando negócio em paralelo. Então, uma coisa que eu queria dar de dica, assim, para as pessoas é isso. O fato de eu ter uma carreira e ter uma fonte de renda e empreender me deu muita tranquilidade para tomar as decisões que eu achava que eram corretas. Porque é o que você falou. Quando você está sem dinheiro, cara, você não tem o que fazer. Agora, se você tem uma fonte de renda e aí você fica sem caixa na empresa, você ainda consegue segurar. Então, eu falo que a tranquilidade de você empreender estando trabalhando, né, é mais difícil, porque você tem turno duplo, triplo, vocês sabem disso, tá? Mas te dá uma segurança para você tomar as decisões que eu acho que são corretas, né? Pelo menos na minha visão. Então, cara, beleza, compra participação. Uma das perguntas que nos fizeram, Renato, foi até como empreender sem dinheiro, né? Sim. É um desafio, aí você já deu uma dica aí, uma solução que esteja empregado e faça algo em paralelo, né? Exato. E outra, né? Ciclo de conversão de caixa invertido, né? Sempre. É dica aí, né? É dica para todo mundo. E se você não sabe o que é isso, tem que fazer o General Business Program e Strategy Finance Program. E é que eu ensino a fazer isso, né? Mas enfim, aí a gente começou a segunda turma e aí a coisa foi andando. E aí, em paralelo, a BTC foi crescendo, a gente foi abrindo uma turma, aí mais uma turma, aí mais uma turma, aí foi abrindo. O curso foi ficando conhecido. As pessoas que a gente treinava lá, de fato, começaram a entrar nas melhores vagas que tinham no mercado. Então, mercado financeiro, consultoria estratégica. Então, tinha um monte de vaga que estava sendo preenchida por pessoas que tinham feito nosso curso. Isso chama atenção, né? Eu sou fruto da casa, né? Eu compartilho sempre com os alunos da BTC. Eu fui uma dessas primeiras turmas e eu entrei em boas empresas. E o Renato sempre falava, olha, isso acelera a sua carreira. Em 5, 10 anos, você vai estar no topo. E isso aconteceu com a minha carreira e com de alguns colegas que fizeram BTC comigo. Eu, publicamente, aqui queria te agradecer, Renato, por isso. Porque, de fato, é uma verdade. O compartilhamento do seu conhecimento, o compartilhamento da sua experiência ajuda as pessoas mais novas. Aí a Letícia foi nossa aluna. Sim. E também está despontando em grandes empresas. Recentemente... Tem que vir dar aula com a gente, hein, Lê? Dividir esse momento. A gente paga mal, mas acho que é uma boa experiência. Não paga mal, não. Paga bem. Conhecimento, network. Sim. Aí,
vem um ponto que eu acho que foi fundamental, que foi o seguinte. A partir do momento que a BTC estava rodando, e eu estava na carreira, eu comecei a pensar na minha carreira em ter oportunidades para eu conseguir ter mais experiência para conseguir fazer o curso cada vez melhor. Então, a minha carreira, a partir daí, foi direcionada para conseguir ter mais base de business e casos para conseguir contar nas aulas, porque eu amo dar aula, tá? E aí, o que aconteceu? Aí, quando eu estava lá na Uzi Minas, o Rodrigo Areco, que era sócio da BTC, ele foi trabalhar na Restock, que é Lilis Blanc, Bobô, John. Aí ele ligou para mim e falou assim, olha, Kaki, você tá bem aí na Uzi Minas, né? Eu falei, tô, mas por quê? Eu falei assim, que eu tô precisando de alguém aqui. Eu falei, você tá precisando de alguém aqui? Aí na Restock? Tô. Aí eu falei assim, que área? Eu falei, eu tô na área de novos negócios e planejamento estratégico. Aí eu perguntei pra ele, meu amigo, né? Eu falei, olha, como que tá a situação? Ele falou assim, Famoso estar na matriz BCG, né? Aí ele falou assim, eu tenho um monte de projeto para conseguir organizar e fazer essa empresa dar lucro, né? E ajudar a empresa a crescer, na verdade, porque ela já dava lucro. Aí eu falei assim, e tá como aí? Tá meio bagunçado. Eu falei, então tem muita coisa pra fazer? Tem. Então, eu falei, cara, deve estar um caos lá. O eufemismo das pessoas contando nesse momento pra tentar te convencer é sensacional. Só que isso daí casava com o que eu queria. Eu falei, cara, então quer dizer que vai ter projeto pra todo lado. Eu falei, então vou lá. Beleza? Aí eu saí da Uzi Minas, fui para a Restock. E lá na Restock foi muito bom, por quê? Porque... e outra coisa que é importante para a carreira, né? O Rodrigo chegou para mim e falou assim, Aracaki, lá na Tenaris a gente era par. Só que tem um ponto aqui nessa proposta que eu tô te fazendo. Eu falei, qual que é o ponto? Você vai ter que responder para mim. Você tem algum problema em relação a isso? Eu falei, eu não tenho problema nenhum em responder para você. Falei assim, eu até prefiro, né? Que o meu chefe seja uma pessoa com tanta capacidade que tem você. Aí ele falou assim, não, porque como a gente era par, né? Não sei se você vai ver. Eu falei, não, fica tranquilo. O que você falar pra eu fazer, eu faço. Vai ser pau mandado, eu sou. Só me dá a regra e eu faço. Mas achei bem legal ele falar isso, né? Sim. Considerar esse ponto. Exato, não, ótimo. E mais uma vez, a oportunidade de networking, né? As pessoas trabalharam juntas, foram pares, e você nem imagina que um dia vai trabalhar com ela de novo. E... A pessoa vira sócia de você hoje na BTC, a pessoa que te liderou nesse começo na Restock. Muito Sim. bacana esse networking. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar na Restock... depois tem que ver o seu horário, hein? Dá uma olhada no seu horário aí. Eu fico até mais um Tá. Aí quando a gente tava... pessoa muito ocupada. Vida social muito ativa. Aí... Quando eu tava lá, eu entrei lá na Restock, e aí tinha muito projeto mesmo para fazer. Tinha muita análise para ser feita, etc. Muito projeto para tocar. E aí, o Rodrigo, ele foi falando comigo as coisas que tinham que ser feito. E aí, eu fui percebendo que o nível de conhecimento dele, assim, tava absurdo. Porque o que aconteceu? Na Tenaris, quando eu conheci ele já tinha trabalhado em consultoria estratégica, o nível de conhecimento dele tava aqui, o meu é 0. Aí, você vai fazendo um benchmark, né? Vai sugando o conhecimento da pessoa, você chega num nível próximo. Aí, o que aconteceu? Eu fui para Uzi Minas, ele foi para Restock, e a gente ficou 9 meses separados, para depois a gente voltar a trabalhar junto. Aí, o que eu percebi? Eu percebi que o nível de conhecimento dele, a gente estava aqui na Tenaris, estava aqui. Aí, eu cheguei, como é meu amigo, eu falo, olha, como que você aprendeu tanta coisa assim? Aí ele falou assim, cara, que é um caos, você tem que aprender na marra. E aí, vem uma coisa que me veio na cabeça, eu falei, olha como que é importante, né? Você estar em ambientes que te provoquem o conhecimento é a melhor coisa que você tem, que você pode fazer. Porque quando você está acomodado, você não está aprendendo. Então, na Uzi Minas, era um projeto que era assim, era com a McKinsey e tal, um negócio bacana, mas não tinha tanta coisa assim para fazer. Não te desafiava diariamente. E o nível das pessoas lá, ele era bom, mas assim, não era nada de sensacional. É uma empresa grande. Lá na Restock, era assim, a gente ficava embaixo do financeiro. O diretor financeiro, Luiz Ryan, que depois, eventualmente, contribuiu com a BTC também. Luiz Ryan, ele fez Poli, trabalhou em Private Equity lá com a Artesia, que comprou a Lilis Blanc e fez abertura de capital. O Luiz é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Isso eu falo, assim, de uma forma tranquila. E ele tem a minha idade. Aí, ele falou assim, Aracaki, é que a gente responde pro Luiz, eu vou te levar pra uma reunião com o Luiz pra você ver. Aí eu olhei assim, o Luiz, né? Cara, o cara fez Poli, né? Se formou 2 anos antes que eu, né? E aí eu via ele pedindo as análises, fazendo análise, assim, ele é monstro. Então, aí eu entendi por que o Areco ficou tão... né, o nível de conhecimento dele subiu tanto, porque ele estava respondendo para uma pessoa que tinha um nível altíssimo. Catalisou a carreira. Exato. Com um líder bem posicionado. Exato. E aí eu fui e fiquei ali, né, na cola do Areco e do Luiz para conseguir aprender.
Que eu falei assim, eu nunca vou tomar uma decisão que eu tomei lá na Uzi Minas, que é ir para um lugar que eu achava que era tranquilo. Tudo bem que nesse meio tempo eu empreendi lá e montei a BTC. Mas assim, em termos de conhecimento de negócios, cara, não agregou muito, assim, tá? E aí eu falo pro pessoal, se você tá acomodado assim no trabalho, se tá achando que você tá trabalhando com gente que não tá te agregando muito conhecimento, É bom rever, né? é bom começar a pensar. Porque 9 meses faz uma diferença. No começo de carreira, então, mas faz uma puta diferença, né? Aí, beleza. Aí fui lá, trabalhei e fiz projeto pra caceta, né? Então, projeto em supply chain, financeiro, operações, e-commerce, fusões e aquisições também, que a gente saiu comprando marca pra caramba. E muito projeto em recursos humanos, tá? Que aí eu sei que tem algumas perguntas em relação a isso. Aí, o que aconteceu? Chegou um momento que o presidente lá da Restock me perguntou, ele falou assim, Arakawa, você tem uma empresa de treinamento, né? Eu falei, tenho, chama BTC. Você fez uns projetos aqui em recursos humanos que deram bastante resultado. Eu falei, sim, de fato foi o que aconteceu. Porque eu gostava da área, eu achava uma área interessante. E ele falou assim, você assumiria a diretoria de recursos humanos? Aí eu olhei assim pra ele, imagina, né? Como assim? Você já havia liderado pessoas nesse momento? Não, Renato? fora ali na BTC, né? Não. E nem liderei, porque na verdade era todo mundo para ali, né? Então não é que tinha liderança hierárquica, né? Gestão de conflitos. Exato. É só gestão de conflitos. Você já geriu conflitos, muitos, aliás, né? Aí eu falei assim pro presidente, eu falei, olha, mas vocês vão tirar a pessoa da posição? Vamos tirar. Falei, é decisão tomada? Ou o que eu responder aqui vai influenciar na tomada de decisão de vocês? Aí ele olhou assim pra mim, por quê? Porque se eu falar sim e isso for causar a demissão da pessoa, a minha resposta é não. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, Arakawa, gostei da sua postura, mas já tá decidido, tá? Tá decidido. A minha dúvida é se a gente abre um processo com o Headhunter pra procurar uma pessoa, porque recursos humanos é uma área sensível, você não vai pedir pra pessoa de recursos humanos fazer o processo pra substituir ela mesma, né? Ou se a gente vê uma outra alternativa. Falei, se a decisão tomada, eu assumo. Ele falou assim, mas você acha que você aguenta? Aí a mesma coisa lá que aconteceu lá em Londres. Falei, deixa comigo. Vem em mim que é sucesso. Vem comigo que é sucesso. Beleza. Aí, voltei pra casa, desesperado. Falei, cara, semana que vem vai acontecer. Então se prepara. Aí eu fiquei lá. Falei, deixa eu esperar pra ver se isso acontece, né? Porque daqui não acontece. Não contei pra ninguém. Aí aconteceu, quinta-feira, assim, comunicado, né? A pessoa saiu e já mandaram um comunicado, assim, Renato Arakawa, novo diretor de recursos humanos. E a galera olhava pra mim, empresa de moda, né? Aí eu falei assim, era um japonesinho que ficava andando aqui de um lado pro outro, assim, fazendo umas análises, chato pra caramba, fica falando que a gente Aquele cara das planilhas ali. Exato, planilheiro, né? Diretor de recursos humanos, né? Aí eu falei, caramba, né? E aí eu fiquei desesperado, porque o anúncio foi na quinta, aí na sexta eu fui fazendo a mudança ali pra sala, etc. E aí eu saí da sexta-feira, eu lembro até hoje. Aí eu fui lá na Livraria Cultura, Shopping Marketplace, desesperado. Porque eu falei, cara, eu nunca assumi uma diretoria, né? Queimei muita etapa, né? Aí comprei 7 livros de recursos humanos, que inclusive eu vou Você emprestar não pra sabia nem a vocês. diferença entre departamento pessoal, recursos humanos. Não, eu cheguei lá e falei assim, ó, vum. Tem essas pessoas pra você liderar. Aí fiquei lendo os livros no final de semana, não consegui ler, obviamente, os 7, mas fui lendo, porque eu não sabia absolutamente nada de recursos humanos. E segunda-feira eu fiz uma reunião com o time. E aí que veio o primeiro ponto, que é a falta de experiência. Os 3 gerentes que eu tinha, que era de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção e departamento pessoal, eram bem mais velhos do que eu, óbvio, né? E aí eu falei assim, cara, como que eu vou ganhar o respeito dessas pessoas, né? Eu falei, bom, uma das coisas que eu admiro nos meus líderes é conhecimento técnico. Eu falo que tem vários tipos de liderança. Depois que você estuda liderança, tem liderança parda, liderança carismática, tem um monte de estilo, né, de liderança. Liderança técnica, para mim, é uma coisa que sempre funciona. Porque por mais que a pessoa não tenha habilidades pessoais, que é o que acontece geralmente com quem tem muita habilidade técnica, você respeita que ele manja pra caramba. É o conhecimento da pessoa. Né? Então, às vezes, a gente tem isso com o professor, né? Fala assim, a aula dele é ruim pra caramba, mas ele é bom. Eu sei que na área dele, eu sei que ele é bom. Não é assim que a gente, na faculdade? O tempo todo. É sempre assim. Então, eu falo assim, conhecimento técnico é sempre uma coisa que gera respeito. E eu falei, bom, as outras coisas eu vou precisar ir trabalhando. Então, eu falei pro pessoal, fui super humilde, chamei os 3, falei, olha, nunca trabalhei com recursos humanos
E é a minha primeira experiência aqui gerindo pessoas. Então, eu conto com o conhecimento de vocês e a colaboração. Eu vou aprendendo com vocês. Uma coisa que eu posso agregar aqui. Organização, processos e estruturação lógica. Isso eu consigo agregar. E vocês vão trazer toda a parte de conhecimento e a gente vai trabalhando assim. Aí eu sei que no começo ali o pessoal ficava assim, né? Porque sempre tem, né? Fofoca, né? Mas depois... Mas também são pessoas que almejam crescer na carreira e acreditam que aquilo é uma oportunidade para ele entrar nesse cargo e de repente Exato. você supera isso, né? Exato. E aí o que aconteceu? Eu fui fazendo perguntas. E é ótimo você não saber as coisas porque você faz as perguntas. E às vezes as pessoas não têm resposta para aquelas perguntas que seriam respostas que elas deveriam saber. E aí você começa lá, fazendo pergunta, tal, não sei o quê, aí você vai entendendo. Aí eles viram que, de fato, eu era uma pessoa super tranquila, eu dava bastante liberdade para as pessoas trabalharem, mas eu tinha que entender como que funcionava o processo. Aí funcionou. A gente conseguiu entregar tudo, contratei bastante gente, a gente fez toda a parte de treinamento, criei o programa de trainee lá da Restock e a gente começou a trazer muita economia, principalmente na parte de departamento pessoal, que era onde eu poderia agregar mais, principalmente na parte de processo. E aí o pessoal estava gostando bastante do meu trabalho. Só que o que aconteceu? Aí aconteceu um ponto fundamental. Por falta de experiência e até falta de construção mental para aguentar a pressão, porque era muita pressão. Tá? E às vezes a pressão vinha de mim mesmo. Falei, cara, diretor, se errar, a culpa é dele. Eu sempre tenho esse negócio de me culpar das coisas que acontecem. Chegou um dia que eu estava trabalhando... isso foi até nesse meio tempo, né? Aí eu estava com formigamento na mão um dia. Nossa. Né? Eu falei, pessoal, eu tô com tá formigando aqui, eu tô com uma dor no peito. A mão esquerda. Aí o pessoal falou assim, Aracaki, corre pro hospital. Aí eu fui pro hospital, tal, não sei o quê. No final não era nada, né? Era estresse. Mas aí eu voltei. E aí eu tava vendo que eu tava muito mal, assim, de saúde. Tava gordo pra caramba, colesterol lá na casa do chapéu, tal, não sei o quê. Eu não tava... Eu tinha a minha sobrinha tinha nascido 6 meses antes daquele momento. E eu tinha visto ela umas 2, 3 vezes. E eu era padrinho dela. Aí eu comecei, e foi uma das perguntas que fizeram, né? Falei assim, cara, será que vale a pena? Cara, fui pro hospital, tô perdendo, né, contato com meus pais, com minha sobrinha, não sei o quê. Minha mãe tinha acabado de cair, quebrado o ombro, tava toda ferrada em casa. E eu sempre fui muito preocupado com ela. Falei, cara, eu vou pedir demissão. Pedir demissão. Aí eu cheguei lá, falei, Alexandre, tal, não sei o quê, tô pedindo demissão. Por quê? Pra onde você vai? Eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou pra casa. você. Eu vou dormir um pouco. Eu vou pra casa. Pra casa? Pra casa. Pra casa. Mas por quê? Não, aí eu contei toda essa história. Fui super transparente com ele. Eu falei assim, Aracaki, é uma pena, mas não tem nem o que a gente ajudar você. Porque a pressão aqui é assim mesmo. Eu falei, não, e eu entendo. E eu não quero atrapalhar. Eu falei, mas eu não tô pedindo demissão, eu vou sair amanhã. Eu faço todo o processo, contrato uma pessoa, não tenho pressa, porque eu não vou pra nenhum lugar. Tanto é que eu fiquei mais 4 meses depois que eu pedi demissão. Fiquei mais 4 meses, contratei a pessoa, treinei, passei tudo e fui embora. Você foi o gestor de RH que contratou o seu sucessor. Exato. Você já foi disruptivo até na sucessão. Aí, o que aconteceu? Quando eu saí, aí eu não tinha nada mesmo. Aí fiquei em casa um mês de julho inteiro cuidando da minha mãe. Então, eu voltei lá pra casa dos meus pais, fiquei lá, tal, não sei o que, cuidando da minha mãe. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Porque não é que eu ganhei dinheiro. Eu falei assim, tudo bem, fiquei 1 ano como de salário de diretor, mas é 1 ano, tá? Aí eu comecei, falei, olha, e-commerce é um negócio que vai começar a pegar. E eu preciso fazer projeto nessa área. Aí eu comecei a pegar muito projeto. Aí eu fui por contatos. Pessoas me conheciam, eu conhecia as pessoas. Aí eu fiz projeto em e-commerce. Aí o background de ser analista de sistemas, de ter todo esse conhecimento na computação, te ajudou. Ajuda bastante. Muito. Principalmente em discussões. Então, discussões assim, quando o pessoal vê, não, que aí tem um banco de dados, tal, não sei o quê, que parece coisa de leigo. Como eu tive essas disciplinas ali, eu lembro mais ou menos como funciona, né? Então, eu falo que cara de TI, assim, não me engana. Não, que esse negócio é super complexo. É complexo nada. Eu já fiz esse negócio. Meia dúzia de código resolve o seu problema. Eu já fiz esse negócio, né? Falei, isso eu sei que é complicado, mas isso daí que você tá falando não é, né? Mas, enfim, aí eu fiz vários projetos e, em paralelo, fui tocando a BTC. E aí a BTC foi crescendo e a minha aula foi ficando melhor. Por quê? Porque, putz, só as experiências, né? Aí fiz projeto em e-commerce, fiz projeto ajudando um fundo a criar uma marca que chama Suki. E aí foi onde eu recebi, né? Aí virei diretor de operações da Suki,
que eu era advisor na época. Foi ótimo também, porque eu aprendi supply chain, que era uma coisa que eu sempre quis ficar de fora. O Yuri gosta, né, de supply chain, né? Eu acho um negócio que... Eu sempre olhava o diretor de supply chain assim, né? O cara estressado pra caramba. Falei, supply chain é um negócio que eu gosto de fazer projeto, mas não queria trabalhar. Aí tive que montar a estratégia de logística. É assim que faz, mas eu não gosto de fazer. Exato. Aí, ó... Continua. Ah, tá. Aí, o que aconteceu? Foi indo as coisas, né? E a coisa foi evoluindo. E aí, no final, né, lá da diretoria de operações, aí eu virei presidente da Lingerie, né? Que foi a experiência que acho que foi a que teve mais pressão, né, para tocar. Foi a primeira vez que eu tive que não dar aula na BTC. A primeira vez. Tá, então, lá na BTC, os únicos semestres que eu não dei aula foi quando eu fui presidente da Lingerie. E aí, para mim, foi difícil, né? Foi em 2015, Renato? Foi em 2016. 16? Tá? Que foi a primeira vez que eu tive que contratar uma pessoa para tocar o negócio e eu ficar só acompanhando de longe. E para mim foi um martírio, assim, né? Ficar tocando o negócio. Deixar o filho de lado. Mas aí foi isso, né? E aí o que aconteceu? Eu saí lá da Lingerie e da Brasif para focar na BTC full time em 2018 para tentar desenvolver toda a parte do In-Company. E aí a parte do In-Company, a ideia era fazer esse negócio crescer em 2019, tá? E em 2020 eu estava pensando em voltar para o mercado. Só que o que aconteceu? Aí, volta para o mercado, né? Volta nada, é pandemia, né? Achei que a BTC fosse quebrar, né? Porque a gente estava com 435 alunos no presencial. Nossa, eu lembro que eu estava dando aula em Campinas o dia que foi decretado pandemia. Eu voltei de Campinas e falei, nossa, o que é pandemia, né? Eu voltei pesquisando no Google, aula presencial, todo mundo conversando, foi desesperador esse momento. E tá até agora, né? Então, eu acho que eu já respondi várias perguntas que eu tinha visto, né? Mas se tiver alguma pergunta específica aí, eu já... Mas pelo que eu tinha lido das perguntas, eu acho que só com essa história eu já respondi bastante, né? Eu acho que praticamente tudo aqui. Talvez o do nome, o primeiro nome, que você não falou. O primeiro nome, né? O primeiro nome da BTC era YMT Group, YMT Group. O que significa? Y era de geração Y, que era a geração que estava entrando no mercado de trabalho na época. Management Training Group. É engenheiro tentando inventar nome de empresa. Né? Gourmetizar o nome da escola de negócio. O primeiro logo da YMT foi feito no PowerPoint. Então, eu fui lá, fiz lá no PowerPoint e ficou assim. Aí, tudo roots mesmo, né? Porque a gente não tinha dinheiro. Então, isso que significa o YMT. Boa. Renato, eu tenho uma pergunta aqui, que na verdade é um conjunto de várias outras que os nossos ouvintes fizeram, que é o seguinte: como gerir tantas coisas ao mesmo tempo? O que você faz aí? Usa de agenda? Qual que é a sua tecnologia? Ou se sua cabeça falha pouco? Porque a minha falha muito. Como é que você faz? Divide com a gente. Então, ó... Lá, principalmente na época que eu estava ali como diretor de operações, acho que foi a época mais difícil de você conciliar as duas coisas. Então, restock foi muito difícil também, porque tinha muito projeto e tinha toda a pressão. Mas uma coisa que eu falo para o pessoal que quer empreender trabalhando, que ajuda bastante, é o seguinte: se você empreender em um negócio que seja correlato ou tem alguma ligação com o que você faz ali no seu trabalho do dia a dia, ajuda. Por quê? Porque aí você está fazendo uma coisa fora do horário de trabalho que você está se desenvolvendo internamente. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, eu queria abranger o máximo de conhecimento possível em administração para conseguir fazer os cursos ficarem cada vez melhores. Então, tinha uma sinergia entre as duas coisas. E aí fica mais fácil de fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. E aí foi uma das conversas que eu dei ali para uma pessoa que eu mentorei em uma época. Eu trabalho com marketing digital. Então, abrir um e-commerce é um negócio que para você faz bastante sentido, né? Porque se você já trabalha com marketing digital, já sabe gerar fluxo ali para um monte de cliente seu, gera fluxo para o seu próprio site. Ali, legal, não tinha pensado nisso, estava pensando em outras coisas. Então, tentar ver alguma coisa relacionada com o que você faz ajuda. E aí você fazer para você mesmo, você vai poder usar para a empresa para qual você presta serviço CLT, né? Mas e você, Letícia? Como é que você faz para gerir seu tempo aí? Que eu sei que você toca muitas coisas ao mesmo tempo. Conta um pouco pra gente. Eu ia só falar uma conexão disso do Renato, que eu nunca tinha nem parado para pensar. Quando eu tava na Unilever, eu tinha o meu e-commerce antes de entrar, né? E quando eu tava prestando o processo seletivo, eu nem sabia para qual área, né? A Unilever tem mais de 400 marcas. E aí, quando eles me contrataram, porque eu tinha um e-commerce, eles me contrataram para a área de marketplace e programação
programas de fidelidade e e-commerce, né, automaticamente. Então, eu tocava ali, eles organizando os marketplaces, eu meio que era um braço direito de todo mundo, sabe? Eu ajudava com tudo. Enquanto isso, eu tava com o meu e-commerce, né? Então, tipo, me ajudou muito. E atualmente também, com a Rede Pavim, que é uma empresa na área de desenvolvimento de pessoas, né? De jovens, principalmente. Eu tô na área de people, da Kraft Heinz. Também, tipo, tem essa conexão e ajuda bastante, né? Porque não fica tão desconexo o que você tá fazendo. Realmente agrega bastante. Mas falando de gestão de tempo, que é um desafio, né? Essa jornada dupla que a gente viu que tem bastante pergunta de vocês. Assim, tava até falando pro Yuri antes. Desde 2014, eu me organizo, assim. Tipo, eu tenho agenda pra tudo. Eu tinha hora pra acabar as coisas. Parei com essa loucura, porque não dá, né? Mas eu uso muitas ferramentas, né? Então, assim, eu tenho Trello, Notion, Lousa Branca, Agenda, Google, sabe? Google, Teams, tudo. Realmente pra me lembrar das coisas, porque eu esqueço muito facilmente. E, graças a Deus, eu tenho o meu sócio, né? O Igor. E sem ele, eu acho que seria muito, muito complexo. Porque o meu e-commerce, eu empreendi sozinha. E foi super difícil, mas me formou muito como empreendedora, sabe? Me deu um boom, assim, de carreira, de mente, de tudo. Mas com o Igor agora, sem o Igor, tipo, seria muito difícil eu conseguir tocar agora. Só que eu consigo me organizar simplesmente, assim, com muita motivação, muita organização e também muita reunião de follow-up, né, com sócia. No caso você esteja empreendendo sozinho, você precisa de ferramentas de organização para te lembrar, para lembrar cada atividade que você tem que fazer. Mas eu consigo me organizar de uma forma bizarra e meio que inexplicável de tocar, né, tipo, as 3 coisas que eu faço, né, da Heinz, minha empresa, também as minhas criações de conteúdo. Eu também faço bastante coisa de final de semana. Enfim, isso também são sacrifícios, né? Vocês entendem bem. Mas será que é sacrifício, Letícia? Porque você gosta de fazer conteúdo, né? Talvez seja um momento ali de ser um hobby seu, que você transforma aquilo em algo que você monetiza pra sua própria vida. Tipo, não é um peso. Porque eu falei sacrifício porque tem gente que pensa, né? Nossa, impensável trabalhar no final de semana. Mas eu super faço. Só que não é um peso, é bem isso, assim. Eu nunca pensei, nossa, que saco, eu tenho que fazer tal coisa nesse final de semana. E eu consigo me organizar também à noite, né? Com o Igor, às vezes, de manhã cedinho. Vai respondendo e-mail. Então, também eu fiz uma divisão muito clara de coisas mais operacionais. Fica mais com ele, que ele tem esse tempo. Sim. Já eu fico com coisas mais estratégicas, né? O Renato falou muito de estratégia. Então, com essa parte mais estratégica, que é sentar em reunião e decidir, e ir com tudo, assim, de mais contatos, né? O Yuri sabe bastante, muitas conexões que a gente faz, e eu sou muito boa nessa parte. Então, tudo que é conexão, falar com a galera, fica comigo. O Igor fica muito com a parte operacional, ele tá até fazendo uma pós agora na área de projetos, então ele tem muito essa visão sistêmica de... como que você... Você tinha falado de sistema de operações, Sim. assim, de colocar as coisas no lugar, organizar. Base de dados. A gente consegue ter essa conexão muito forte. Então, eu vejo que se eu tivesse, por exemplo, a Yugen hoje, eu acho que eu não daria conta. E nem faz mais sentido pra mim. Uhum. Mas a minha empresa faz, tipo, muito sentido e eu consigo me organizar. Então, dá pra organizar essa conversa aqui em 3 partes, né? Primeiro, fazer algo que tem sinergia com o que você faz no seu dia a dia. Sim, O segundo é você achar pessoas que te complementam com as que suas... te impulsionam que te também, impulsiona nas muito suas importante. atividades, né? E acho que o terceiro é o tipo de liderança que o Renato comentou, que é a liderança técnica. Porque se você tiver conhecimento naquilo que você está fazendo, seja empreendendo, seja na empresa que você está, são, na minha visão aqui, 3 coisas que a gente tem que ter para guiar a nossa carreira Sim. da melhor maneira possível. E tem que ter muito objetivo também, porque é muito fácil, né, a gente cair na rotina, né, nesse automático, assim. Então, várias vezes eu vejo que, tipo, poxa, eu tô falhando em tal ponto. Então, eu tenho que lembrar, tipo, qual é o seu objetivo com tudo isso? Tipo, onde você quer chegar? Isso é muito importante, porque vocês sabem, empreender é extremamente difícil e tem várias vezes que a gente quer desistir, mas quando a gente lembra, né, do grande objetivo, do porquê, né, se você tem um propósito ali alinhado a algo maior, isso vai te mover muito, principalmente nas fases difíceis, sabe? E também quando você tem um sócio, eu aprendi muito isso, né? Como eu tive muito essa jornada individual e agora sócio, te impulsiona muito, porque tem momentos que você não tá bem e tá tudo bem. E aí ele vai lá e te impulsiona, aí porque não cabe 2 pessoas que não estão bem. Então, às vezes, eu não tô tão bem, mas se eu vejo que o Igor não tá tão bem, eu vou lá e puxo ele. Então, a gente tá sempre se motivando pra fazer acontecer e também sempre repensando estratégia, testando MVP, é muito importante. E até puxando aqui várias perguntas que fizeram, que eu vejo que os jovens, principalmente, têm muita angústia de, nossa, mas com o que eu empreendo? Como começar perfeito, né? As pessoas querem começar perfeito, mas não dá. Então, assim, a história do Renato mostrou muito isso. Foi lá, teve uma ideia saindo de
Pindamonhangaba, puxando os amigos, puxando conexões. E bora começar, vamos tentar aqui na USP. E foi rodando e hoje é o que é a BTC. Então, assim, não dava pra ele começar num estúdio, numa escola enorme na Faria Lima, com os melhores professores do mercado. Ele não tinha como, ele tinha que começar de uma forma. E tem que ser assim, tipo, o meu e-commerce começou por causa de uma matéria de faculdade e foi crescendo. A rede também foi por causa de uma ideia na pandemia, vendo um documentário que eu falei, Igor, vamos nos conectar com jovens empreendedores pelo mundo. E aí, tipo, uma coisa foi elevando a outra e tem que ser assim, você simplesmente tem que começar. Começa com o que você tem e você vai melhorando aí ao longo do caminho. Nada começa gigante, né? É. Mas esse negócio de errar é bastante importante. Eu, com a carreira no varejo e sempre tendo que concorrentes muito grandes e muito bons fazendo as coisas, eu aprendi a seguinte frase, que eu até compartilho com os meus alunos nas aulas, que é: erre. Não erre mais do que você acerta, porque senão você vai pro buraco. Nunca erre um erro 2 vezes, porque é burrice. E não erre um erro que te tire do jogo, né? Não cometa um crime, não roube. Enfim, tem a ética para trabalhar. Mas você tem que errar. Sim. Porque se você não errar, você não vai aprender. E não adianta falar que você aprende com o erro alheio, porque, na minha concepção, o seu erro vai te mostrar o que deu errado de fato. O erro do outro, beleza, é a dor do outro. Mas um corte no meu dedo, eu tenho certeza que dói mais do que no seu. Porque é o meu dedo, Exato, né? Então, é a minha dor, é o meu erro. E essa parte de organização de tempo, né? Na minha época não tinha Trello, né? Então, se for no detalhe, assim, eu usei bastante agenda. É por isso que você não gosta de usar Trello hoje, Renato? Exato. E aí... Fofoca do back-office. Eu sou uma pessoa mais analógica, né? Então, eu uso bastante agenda. E tem uma coisa de prioridade que ajuda bastante, né? Então, tem algumas dicas aqui que foram colocadas na mesa. Fora isso, você tem que priorizar. Ué, você falou um negócio muito interessante. Tinha uma frase que a gente falava no ambiente de trabalho de umas empresas que eu trabalhei, que era assim: a gente tem que evitar as grandes cagadas. As grandes cagadas. Porque vai ter cagada, que é o que você falou, R, né? Vai ter. Você tem que saber que vai ter. Então, tem coisa que você pode gastar tempo, mas se você gastar tempo não vai ser tão útil assim. Tem coisa que, de fato, você precisa priorizar. Então, a organização de você saber o que é prioritário, tanto na sua carreira quanto no empreendedorismo, isso te ajuda a você a achar tempo. Porque eu falo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é isso que te restringe. Sim. Então, é o que você falou, sacrifício, tem que fazer sacrifício. Então, se você vai trabalhar 15, 16, 17 horas todos os dias, de segunda a domingo, que pelo menos essa hora seja produtiva. Então, fala assim, quando eu saía lá do trabalho, eu falei assim, olha, eu preciso dar uma olhada na conta do banco lá da BTC, porque eu preciso programar um pagamento, porque senão a gente vai tomar uma multa. Isso é importante? Isso é importante, tem que ser feito. Tem um outro negócio que eu preciso fazer, pode ser feito amanhã. Então, beleza, então se deixa. Então, é assim que você vai fazendo. E o que você falou, muito sábado, muito domingo. Eu sou acostumado a não trabalhar de sábado. A não ter sábado como um dia de folga. Porque varejo já era assim, e desde o início da concepção da BTC, era no sábado que eu produzia mais. É o que você precisa fazer. Ou você trabalha de madrugada, ou você trabalha de sábado. Não tem muito o que fazer. Você estudou numa escola de dentista, né? Que o sábado é um momento que você não trabalha. Exato. Mas, cara, não teve muito jeito, não. Então, Starbucks ali foi um escritório ali por muito tempo. Mas sabe uma coisa também que eu lembrei que o Yuri falou, assim, sobre essa questão do erro e de quando você erra e assim, você vai aprendendo no meio do caminho. Quando eu fiz o meu e-commerce, foi uma matéria de faculdade que o professor falou, crie seu e-commerce. E assim, formada em Relações Internacionais, era uma eletiva, tipo, não tinha... Só peguei pra aprender como era vender online e simplesmente Sou tinha que criar obrigada a fazer meu. esse trabalho da faculdade, não acredito. Então, e aí eu peguei e falei assim, gente, vai dar muito trabalho, eu vou fazer. E eu fiz uma coisa que, tipo, eu jamais faria, eu acredito que vocês também vão concordar, que eu simplesmente lancei a minha marca com 12 produtos, porque eu lancei as pulseiras dos signos, com tamanho PMG, ou seja, 12 vezes 3, tipo assim, uma marca de matéria de faculdade. E, assim, deu muito certo, graças a Deus. 36 SKUs, tá ótimo. Exato, mas assim, gente, não façam isso. Tipo, comecem pequeno, né? Começa ali, que nem o Renato começou com um curso e aí foi crescendo, aumentando. Então, foi meio que loucura, deu certo ainda bem, mas é sempre importante a gente ter essa visão do pequeno também, né? De começar rodando ali, quero vender blusa, tá bom. Então, escolhe, sei lá, 2, 4 modelos, roda ali, vê qual foi a melhor cor, aí você investe em mais e tal coisa. Então, assim, a gente sempre tem que pensar em começar pequeno. É importante sonhar grande, a gente sempre tem que sonhar, mas a gente tem que começar com o pé no chão, até porque senão depois é um prejuízo absurdo, né? Uma coisa que eu queria juntar, o que você falou com a história do Renato,
que eu entendo que é muito importante, a gente não vai chegar a ser C-level de uma empresa, a ser dono de um negócio bilionário em minutos, em Sim. dias, em poucas horas. São anos de experiência, o Renato contou aqui, são quase 20 anos de experiência. Qualquer empreendedor começou pequeno, pivotou os seus negócios. E aí, queria juntar isso, Renato, com uma outra pergunta para você. Se você imaginava a BTC chegar no estágio que ela está hoje, dando tanto treinamento em company, em empresas tão grandes, né, tão renomadas, acho que muitos dos clientes aí a gente pode até citar aqui, mas é um motivo de orgulho, né, a gente fazer parte de uma empresa que treina as grandes empresas, os entry levels, os gerentes e recentemente aí até board members que vocês têm dado, que a gente tem dado treinamento, né? Sim. Como é que tá isso? Na verdade, aí vem um ponto de empreendedorismo interessante, né? Na verdade, a visão que eu tinha depois que a BTC começou a sair é completamente diferente do que ela está hoje, né? Eu lembro que no início eu queria ser... O pessoal perguntava assim, onde você quer chegar? Eu queria que a BTC fosse um INSPER. Essa era a minha visão, assim, naquele momento, né? Quero ser uma escola de negócio, que tenha faculdade, né? Um monte de coisa. Só que o que acontece? O que acontece é que eu tinha uma visão, eu tinha uma impressão, que se concretizou depois, que a administração, ela iria ser uma área do conhecimento que ia ser encarada pelas empresas como se fosse línguas. E tecnologia, que é o seguinte, não importa onde você fez curso de inglês, o que importa é que você fale o inglês. Não importa onde você aprendeu a programar, desde que você saiba programar. Eu falei, a educação em algumas áreas vai para esse caminho, o desregulado que a gente chama, né, que não tem regulação do MEC, etc. E aí o que aconteceu? Eu achava que isso ia acontecer e isso me dava bastante ideia de que a BTC poderia dar certo. E aí, conforme a coisa foi andando, esse interesse de ser uma faculdade, né, que se formar como INSPER, começou a não fazer sentido. Isso é interessante por quê? Porque às vezes você abre o negócio e tem um direcionamento, só que as coisas mudam. Né? O cenário competitivo muda, tudo muda, você muda, tudo muda. Então, hoje, né, a BTC está num lugar completamente diferente do que eu tinha pensado, né, lá no passado. Mas não é que seja um lugar ruim, ele é um outro lugar. Tá? Então, a gente decidiu continuar desregulado, agregar mais conhecimento com a flexibilidade que o desregulado dá para a gente, né? E conseguir trazer exatamente a mesma coisa que a gente fazia para cursos abertos para empresas. E é o que você falou, eu falo que a primeira vez que eu dei um treinamento num fundo, que na época da faculdade eu olhava e falava assim, nossa, deve ser legal trabalhar. Meu sonho é trabalhar lá. Aí eu cheguei lá, aí eu falei assim, cara, vou treinar a galera aqui. Consultoria estratégica, eu cheguei numa consultoria americana lá, falei, não, quem diria que eu estaria dando curso de estratégia? Vivi isso essa semana, Renato. Meu sonho era trabalhar em grandes construtoras, sou engenheiro civil. E aí, essa semana eu dei o treinamento na Brookfield. Inclusive, um abraço aí para todos os nossos clientes da Brookfield. Assim, eu cheguei lá, eu me senti o máximo. Eu falei, caramba, eu tô dando treinamento para empresa que eu almejava um dia trabalhar. É muito orgulho, né? Então, são experiências que são muito interessantes. Então, hoje, a BTC ela tá num estágio onde ela conseguiu estabelecer, pelo menos, as linhas de receitas que eu tinha na cabeça, em company e varejo. E a gente vai agora para uma terceira etapa, que é começar a desenvolver cursos assíncronos, né? Que são os cursos EAD. A gente tem uma plataforma que tem já uns treinamentos que são para processos seletivos, mas a ideia agora é começar a tentar dar uma ênfase um pouco maior aqui nesse braço. Pensar em escala, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal de tudo isso, assim, é que, principalmente, acho que para o pessoal que mandou muito sobre como começar a empreender e tal, que quer fazer as coisas perfeitas, é que para ser empreendedor precisa ser muito flexível, né? Sim. E também nós que somos donos do negócio, a gente tende a, tipo, não querer largar a nossa ideia, né? A nossa ideia é a melhor do mundo. E aí, quando a gente tá testando, a gente vê que as coisas vão mudando. Como você falou, eu queria ser um INSPER. Hoje em dia, você não tem mais esse sonho. E é muito testar, porque às vezes a sua ideia na sua cabeça é incrível, às vezes para as pessoas que você fala é incrível, mas quando roda,
talvez não seja tão incrível. Isso. Então, a gente tem que desapegar e ir testando, assim. Aqui na rede, a gente faz muito isso, eu e o Igor. A gente começou com a ideia de um projeto cinematográfico, com jovens empreendedores pelo mundo. E aí, com conversas com líderes, uma coisa foi rodando. Aí, tipo, gente, vem fazer treinamento pra gente. Depois vem fazer palestra. Aí, depois vem fazer não sei o quê. E hoje em dia, a gente tá no recrutamento e seleção, que começou a ser muito uma demanda das pessoas pra gente. Tipo, nossa, eu não consigo encontrar jovem talento. E era uma coisa que a gente jamais pensou em entrar. Então, também é muito a gente se permitir ouvir o outro, né? Exato. Então, como você falou, você estava falando antes no começo com os professores, eles não vai dar certo. Mas os seus clientes, você ainda não estava conversando, né? Os seus, os alunos. Então, é muito ouvir o mercado e permitir mudar, né? E às vezes você tem que largar um pouco a sua ideia e flexibilizar e adicionar coisas que talvez para você não faça tão sentido, mas para o seu consumidor faz. Então, esse desapego eu vejo que é muito importante e é um desafio para mim também. Essa parte de você assumir que as coisas não vão ser do jeito que você pensou. Exatamente. Eu acho que se o empreendedor ele tem poder de adaptação, ele vai conseguir fazer as mudanças necessárias. Sim. Só que tem gente que é mais difícil. E aí você fala assim, mas tem que fazer diferente. Aí não tem aquela flexibilidade. Aí não quer abrir mão de algumas coisas que são essenciais para fazer o negócio continuar rodando. Eu gosto de caracterizar isso como síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu falei, se você não mudar, você vai morrer assim, né? Pô, mude as suas coisas. Sim. Critique a si próprio, critique as suas atitudes, critique o seu conhecimento. Uhum. E aí, juntando um pouco, Renato, com o que você comentou, de estar com gente boa, a gente tem que ter pares, pessoas que nos motivam a viver, que nos motivam a ter mais conhecimento. E assim como eu converso com a Letícia constantemente, eu quero saber o que está na cabeça dos jovens de 20, 22 anos. Eu gosto de falar com você, a gente sai às vezes para almoçar, para tomar café, enfim, para saber o que as diferentes gerações estão pensando, como elas estão agindo e quais são os anseios, os medos. Uma das perguntas das pessoas é: vocês tiveram medo? Vocês têm medo? É óbvio que a gente tem medo. É óbvio que a gente erra e fica frustrado. Sim. Quando eu erro no dia a dia, numa tomada de decisão, que geralmente custa muito dinheiro, né? Custa o nosso tempo de vida. Eu chego em casa pé da vida comigo mesmo. Eu não acredito que eu fiz isso. Você quer se mutilar, mas você tem que colocar a cabeça no lugar, ter a tranquilidade de saber: errei, mas posso corrigir. Rapidamente, acerta os ponteiros, bússola pro norte e segue. Não, e uma coisa muito importante que, assim, até uma coisa, não sei se o Renato sabe, mas o Yuri, assim, ele foi um turning point, assim, da minha jornada e com o Igor. Porque, assim, isso é uma super dica pra vocês, inclusive, quem está no General Business Program ou quem quer entrar, que, assim, aproveite dos professores. Porque, assim, quando eu comecei a minha aula com o Yuri, ele me deu 3 semanas. E quando ele falou o currículo dele, falando a história dele, eu falei assim, gente, eu tenho que falar com esse cara, mas eu não sei nem o que eu tenho que falar. Mas eu tenho que falar com esse homem. Aí eu lembro que meu namorado também tava fazendo numa outra turma. E o dele mudou o professor. E o meu não, continuou o Yuri. E eu tinha adorado as aulas do Yuri, mas eu pensei assim, nossa, queria conhecer também outro professor e tal. Mas, tipo, tudo tem um motivo. Aí, tava na última aula do Yuri, já 6 semanas com ele. E eu tava desenvolvendo as coisas com o Igor. A gente tava com as ideias dos treinamentos. E vocês têm os treinamentos. Eu falei assim, Igor, eu vou puxar o Yuri. Vou falar que eu tenho que falar um negócio com ele. Vamos montar uma apresentação. Ele domina muito de apresentação, então vamos gastar muito tempo fazendo isso. Mas a gente precisa mostrar pra ele. Eu não sei porque eu tô sentindo, a gente tem que mostrar. E aí, foi quando a gente mostrou, ele falou assim, eu vou apresentar vocês pra uma pessoa. E não falou nem quem. Aí, de repente, eu lembro, eu tava indo pegar água. Aí, meu celular, assim, apita. E tava lá, tipo, call com o Renato Aracá. Que eu, tipo, meu Deus, eu vou falar com o CEO da BDC. E a gente nem sabia. O Yuri nem falou nada. E aí, a gente tava lá falando, fazendo pitch pra vocês dois. Aí, no final, o Yuri, tipo, Lê, se você precisar falar mais alguma coisa, assim, pedir algo pra BTC, pede agora. Aí eu, gente, mas pedir o quê? Eu não tava pensando em pedir nada, eu só tava mostrando a minha ideia. Aí eu lembro que eu tava almoçando com o Igor, eu falei assim, Igor, a gente perdeu alguma oportunidade, eu não sei nem qual, mas eu tô muito triste. E aí, assim, a minha dica valiosa, assim, gente, conexões são tudo, né? E como eles contaram das histórias, uma pessoa te leva a outra, às vezes a pessoa que você fez a aula lá no primeiro ano vai te abrir porta lá na frente. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre carrego muito também, é muito meu jeito. Eu sou muito aberta a falar com todo mundo, ajudar todo mundo, não importa o cargo, não importa quem seja, sabe? Mas se a pessoa tá pedindo ajuda e eu posso ajudar, e claro, não vai me prejudicar, enfim, tô sempre aberta. E também, se você tem aquela intuição de, nossa, eu acho que aquela pessoa pode me ajudar, ou tá, o nosso Yuri fez tal coisa e eu gostaria de fazer também, tipo, vai lá, conversa. O Renato teve tal história também, quer ir pra Londres e não tem o dinheiro. Vai lá, pergunta, sabe? É muito importante a gente se conectar com os outros, porque sozinho
você não vai pra lugar nenhum, assim. E são essas pessoas que vão abrir portas pra você. Então, aproveitem das conexões pra ajudar no empreendedorismo. Como eu falei aqui, se tem algumas coisas que eu fiz, depois quem quiser me chamar, sabe? Eu tô sempre muito aberta a abrir porta. A gente tem que abrir porta sempre pros outros pra gente conseguir chegar lá, né? Não, com certeza. Assim, Letícia, agradeço a sua fala, muito bom isso. Mas eu lembro que eu bati em vocês pra caramba, né? Vocês me fizeram um PowerPoint que eu falei, onde vocês querem chegar com isso? Esse PowerPoint tá... Sim. Enfim, eu fui delicado, né? Vocês têm que mudar isso. Muda. E aí, hoje em dia, eu vejo o PowerPoint da empresa de vocês e falo, caramba, já estão me dando aula já disso daqui. Então, é aprender, né? Sim. Mas os liderados sempre passam a gente, não tem Essas jeito. conexões são sensacionais, né? Bom, tem mais perguntas, né? E será que... Tem perguntas no chat? às vezes Senão a tem. gente continua aqui na lista. A gente já matou bastante aqui, mas a A gente... gente pode abrir agora pro pessoal. É? Incentivem eles a mandar aí. Tá. Pô, manda aí as Deixa eu perguntas ver. pra gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Enquanto isso, a gente vai pegando mais Sim. perguntas aqui. Essa daqui, um pouco polêmica. Como comunicar a empresa CLT sobre o empreendimento que está tentando construir? Essa pergunta é sensacional, né? Porque se você está trabalhando numa empresa e está empreendendo, é sempre uma dúvida se você comunica ou não. A minha dica é não comunicar. A minha dica é não comunicar. Por quê? Porque você nunca sabe qual que vai ser a reação da empresa. Eu, particularmente... Não necessariamente da empresa, mas da pessoa que te lidera, né, Renato? Exato. Bom, imagina que eu estou trabalhando com você, Letícia. Aí você fala que está empreendendo em alguma coisa, eu vou achar muito legal. Vou ter uma impressão boa sua de que você está empreendendo, está querendo fazer alguma coisa diferente, etc. Vou te incentivar e vou te ajudar. Só que a gente sabe que as pessoas não necessariamente vão ter a mesma postura. Sim. Então, eu já vi muita gente, às vezes, ser deixada de lado em projetos, eventualmente serem deslocadas para outras áreas. Por quê? Porque a gente nunca sabe a reação das pessoas. Às vezes a gente acha que a empresa, eventualmente, possa... É um ente, a empresa... Não, na verdade, se você for contar para o seu chefe, você está dependendo... do seu chefe. Então, se você for comunicar isso, a minha dica é tenha muita certeza de qual que é a visão da pessoa que você vai abrir essa informação, de como ela vai reagir. Sim. O que eu faço em relação a isso, quando eu vou comunicar nas empresas que eu passei, eu sempre tive coisas em paralelo, Letícia. Desde os meus 15 anos eu tenho jornada dupla, jornada tripla, agora com a minha filha, jornada quádrupla. Mas a ideia é sondar o seu líder Sim. e ver qual é se ele faz alguma coisa fora da empresa, se a pessoa que te lidera, de alguma forma, entende que fazer coisas fora da empresa, ter 2, 3 empregos, é bom ou ruim. Sim. E aí, dependendo da resposta dela, você omite ou abre o jogo até determinado momento. Sim. Porque hoje, uma das maiores dificuldades que eu tenho na minha vida é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o que o Renato falou, coloque prioridade. A minha prioridade é a empresa principal para a qual eu presto o serviço. Exato. Mas a empresa que eu empreendo, que hoje meu pai toma conta para mim, que me ajuda lá, se quebrar é meu dinheiro, é meu nome, é o meu patrimônio. Então, é uma prioridade em determinado horário do meu tempo, em determinada hora do meu dia. E terceiro, quando eu vou dar aula na BTC, eu uso isso, aí o storytelling, né? Eu uso isso para mostrar, olha, eu dou aula de estratégia empresarial. Eu tenho que estudar estratégia empresarial para ensinar os meus alunos, para fazer networking. Consequentemente, eu uso essa estratégia aqui dentro. Okay. Então, eu ensino as pessoas como eu faço na prática, como eu, aplico as 5 forças de Porter no meu dia a dia. Sim. E aí, para a empresa, ela está se beneficiando com isso. Exato. Então, o fato de eu, no sábado, estar ensinando as forças de Porter na aula de estratégia empresarial, eu mostro para a empresa que eu estou estudando. Na verdade, eu estou trabalhando. É a mesma coisa que eu falo das línguas, Renato. Às vezes eu pego um horário e fecho a minha agenda. Sei lá, das 10 às 11 da manhã da quinta-feira. O Yuri não está trabalhando, está fazendo aula de inglês? Falei, pô, mas eu tenho que conversar com o investidor. Eu tenho que dar palestra em inglês. Tenho que buscar dinheiro fora do país. É a língua universal para se comunicar. Sim. Eu estou trabalhando. Faz você tá parte da investindo em construção você. da minha pessoa, do profissional que eu sou. Então, se você compartilhar isso com a pessoa que te lidera, com determinada cautela, é importante. E lembrar
que sempre há inveja, né? Aham. É. Nossa, mas só um comentário assim, eu tive muita sorte, talvez, mas quando eu entrei na Unilever, o meu chefe, que inclusive é meu mentor até hoje, Francisco Marão, amo ele sempre me apoiou muito. Só que assim, eu não ficava falando, né? Eu acho que isso é muito importante também, você tem que saber o limite até onde você fala. Exato. Só que uma coisa também, um desafio, com as redes sociais, ainda mais, você cria um e-commerce, você cria qualquer coisa, você tem que ter uma rede social, também é muito desafiador nessa parte da divisão, as pessoas veem e tal. E só que assim, na Unilever, eles chegaram a me colocar na newsletter de destaque deles pelo meu e-commerce. Tipo assim, por uma coisa que não tinha nada a ver lá. E eu falei assim, gente, então tá bom, né? Tipo, muito obrigada. Mas assim, é uma super exceção, né? Tipo, Sim. jamais imaginaria. E já na Raiz, assim, minha chefe, a gente se dá perfeitamente bem. E também, tipo, sabe, falei, mas é aquela coisa, pras pessoas da empresa, tipo, nunca comento, não falo sobre nada. Porque, tipo, não faz muito sentido. Tem essa questão, tipo, nossa, ela faz outras coisas, né? Então, assim, aquela coisa, você fala até certo ponto, aí se conflita ou não, assim, porque uma pessoa até mandou sobre conflitar. Acho que foi mais sobre tempo, mas às vezes se conflita, sei lá. Tô na empresa de ketchup e eu vendo ketchup também. Tipo, isso sim. conflita, Tem então... conflito de interesse. Conflito de interesse. Então, você tem que ver nesse ponto. Mas se é uma coisa que não tem nada a ver, tipo... Fale até certo ponto, tome cuidado e cautela na hora de comunicar, até de se expor, assim, tipo, nas redes. Mas hoje em dia, até já conversei isso com a minha chefe, tipo, eu não me importo muito, porque eu tô entregando, eu tô alinhada com ela, tô fazendo os negócios e sabe que eu não tô prejudicando. Aí o jogo já muda se, tipo assim, nossa, cadê? Por que você não me entregou tal coisa? Por que você tá fazendo? Então, é aí que a organização tem que vir acima disso pra não te prejudicar, pra não te queimar lá. Mas você entregando, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, tá tudo bem, sabe? Entregando, se você estiver fazendo a sua parte no acordo, acho que não tem problema. Eu tive uma sorte, porque como eu contei uma história, né? Então, eu comecei a empreender muito cedo. Então, todas as mudanças de carreira que eu fiz da Uzi Minas para frente, todo mundo sabia que eu tinha BTC. Então, na entrevista ou no projeto, todo mundo sabia já que eu tinha. Então, eu não precisei esconder a informação. Inclusive, todas as empresas se beneficiaram disso, né? Porque eu contratei gente pra caramba lá da BTC e coloquei em todas as empresas que eu passei. Ranqueamento custo É zero. óbvio, né? Você desenvolve os talentos, já coloca os talentos na empresa para te ajudar ali a entregar o resultado. Então, assim, né, no meu caso, eu não tive muitos problemas. Mas o que eu vejo é que você tem que só tomar cuidado. Tome cuidado com a pessoa que você vai abrir essa informação. Tipo, não fica... Realmente, aquela pessoa que você confia, você comenta uma coisa ali, mas de resto, você fica caladinho. E é o que você falou, entrega o resultado. É. Entrega o resultado. Tem mais alguma aí, Alanis, pra gente? No chat? Se não, vamos ver aqui, ó. Não tem mais aqui. Se tiver... Pergunta pro Renato. Achei muito interessante a parte na qual você tinha que decidir entre voltar para o Brasil ou ficar em Londres. Também tomei essa decisão e ainda não estou certa se foi a melhor opção. Como você vê o mercado de trabalho brasileiro e as oportunidades aqui hoje? A pergunta foi a seguinte, para quem não ouviu no microfone, basicamente, ele está me perguntando sobre a tomada de decisão de sair de Londres e voltar para o Brasil e como que está o mercado de trabalho no Brasil. Olha, eu falo que Brasil é um local muito interessante, porque como a gente tem falta de muita coisa básica em várias áreas, isso significa que para o empreendedor tem muita oportunidade. Então, se as coisas não estão certinhas, quer dizer que você sempre tem a oportunidade de você conseguir atender uma necessidade que as empresas aqui não atendem, ou se eventualmente você acha que o governo tem que atender, ele também não atende. Então, eu acho que o mercado de trabalho do Brasil, ele pode eventualmente passar por uma certa dificuldade em termos empresariais, porque as empresas vão ter problemas aí de resultados nos próximos anos. Tanto é que teve uma retração de PIB agora divulgado, se eu não me engano, hoje. Mas eu acho que para empreendedorismo é uma situação boa. Eu acho que tem bastante oportunidade. E hoje, eu não vou falar que está mais fácil, mas você tem mais ferramenta para empreender. Sim, tem o MEI, né? Hoje em dia, tipo assim, é que o pessoal às vezes confunde. Tipo assim, abrir uma empresa não é abrir um Instagram, né? Sim. Então, assim... Não, porque Tem que saber qual é o KNAI da empresa, né? tem uma galera que acha que assim, claro, você pode começar dessa forma, mas, né, você tem o MEI que facilita muito, você começa ali pequeno, como eu falei, nas vendas, às vezes na venda pros amigos, pra família, vai crescendo, cria seu site,
site, cria seu e-commerce, começa a vender em parceria, se o seu produto é físico, né? Em lojas parceiras e tal. Aí você vai crescendo até ter a sua escala. Mas realmente é muito mais fácil de abrir atualmente, né? Você compra ali uma leva de coisas e começa a vender e vai rodando. Completando um pouco dessa pergunta, Renato, até para colaborar, não existe pretérito imperfeito do subjuntivo nos negócios, né? O se do passado condicional que não aconteceu, aí se o Renato não tivesse voltado de Londres, sei lá o que ia acontecer com o Renato. Ele estaria lá sendo um analista de sistema, talvez, da empresa, teria virado CEO de uma empresa de telecom, enfim, não dá para saber. O que dá para contar foi desta forma, e a consequência foi essa que foi relatada aqui pra gente, enfim, com riqueza de detalhes. Mas tomou a decisão, segue e arque com as consequências, sejam elas quais forem. Lide com as consequências boas, ruins, desafiadoras, vai deixar a gente sem dormir, vai dar burnout, enfim. Lide com as consequências. Né? Vai ter o problema e a gente é pago pra resolvê-los, né? Não, mas por isso que eu, tipo assim, eu sempre falo que eu não me arrependo meio que de nada no quesito dessas grandes tomadas de decisão. Porque se eu não tivesse tomado essas decisões, tipo, eu não estaria aqui nessa mesa como vocês, né? Então, assim, ter saído da Unilever, se eu não tivesse ido morar na Espanha, eu não teria conhecido uma mulher que me deu um cristal que me fez criar meu e-commerce. Se eu não tivesse criado meu e-commerce, juntado dinheiro, eu não teria ido pro Egito, que eu não teria conhecido o Igor, que eu não teria minha empresa, que eu não estaria aqui com vocês. Exato. Então, assim, e que não teria entrado na Unilever, talvez, porque eu não tinha meu e-commerce. Então, assim, eu sempre falo que, pelo menos a minha história, a de vocês também, tudo é muito conectado, né? Aquela pessoa que você conheceu, que te deu uma ideia, aquele curso que você fez. Então, assim, acho que isso é muito importante também, viver, né? Tipo, você se jogar nas experiências e tal, e não ficar só, assim, no seu celular e, sei lá, fazendo vários nados, ou só na sua bolha. Tipo, se jogar, o pessoal que tá fazendo General Business Program, né, presencial, uma oportunidade incrível, né? De fazer conexões que talvez jamais fariam, que vão abrir várias portas, podem ser possíveis sócios. Exato. Então, assim, você tem que aproveitar as oportunidades e se jogando e fazendo coisa que, nossa, isso daí nem faz sentido. Assim, eu nem gosto, mas, tipo, tenta, sabe? Vê se você não gosta mesmo. E quem sabe você conhece alguém lá, quem sabe vem uma ideia. Eu chamo isso de horas bar, né? E não necessariamente que você vai sair pra tomar um chopp, mas é a hora de tomar café da manhã com alguém diferente, almoçar com pessoas diferentes, fora do seu ciclo, jantar, ir pra um happy hour, viajar. Façam coisas diferentes, façam conexões, porque é isso que no futuro vai te dar oportunidades ou vai eliminar boas oportunidades, Sim, né? com certeza. Então, enfim, todos nós temos as nossas histórias, mas eu empreendi porque meu pai quebrou. Foi o pior momento da minha vida. Não tinha salário, não tinha dinheiro em casa para comprar o mercado. E eu falei, eu vou salvar essa empresa. E aí, terminou de ir pro buraco, porque não tinha jeito. E eu peguei este modelo de negócio, fiz uma pivotagem, abri a empresa no meu nome, e ela existe há 10 anos. Então, é a oportunidade, né, Lê? Sim. Você abriu mão de parte do seu desenvolvimento para ir para um trainee e tá se dando super bem, tá super exposta, tá aqui com a gente hoje, que é o maior orgulho ter tido você como aluna e que você continue impactando jovens, que você continue fazendo esse trabalho incrível que a Rede Pavim faz. Eu sei que você tá precisando ir embora, porque você tem seu compromisso aí. Então, mas é um prazer ter tido você aqui nessa mesa com a gente no dia de hoje. Obrigada, É isso, Yuri. obrigado. Obrigada, Renato. Obrigado. Bom, gente, eu vou ter que sair, mas como eu falei, super aberta, né? Conversar. Entrem no Instagram da Rede Pavim e aí a gente conversa, fala sobre tudo, mas obrigada por essa oportunidade, gente. Muito obrigado, Desculpa ter que sair. Valeu. Beijos. Até mais. Yuri, você tem as perguntas aí? Tenho. Vamos matando as perguntas aí. Deixa eu pegá-las aqui, Renato. Eu tava com a listinha aqui, eu vi que eu matei boa parte das perguntas que foram mandadas aqui com esse papo até agora. Mas ainda tem mais, né? Então vamos lá. Tem uma pergunta sobre... Oi, pode fazer. Ia perguntar, isso acho que é uma dúvida para todo mundo. Existe o conceito tarde para você estudar e se preparar para subir mais um degrau na sua vida? Tarde de estar atrasado? De tempo. Olha,
Interessante, né? Eu acho que, apesar do mercado de trabalho ter aqueles mantras, né, de idade, você ser uma pessoa extremamente jovem e você tem mais potencial de crescimento, se você está mais velho, você tem mais dificuldade de aprender, eu acho que tudo que você se desenvolve e que você vai aumentando a sua capacidade cognitiva, analítica, para você conseguir performar melhor uma atividade, é sempre bem-vindo. Como a gente está contando aqui as histórias, você sempre vai ter conexões em oportunidades e desafios futuros. Então, a minha recomendação para você que está ali no meio da carreira, mais de 40, que nem eu tenho, e está ainda em dúvida sobre o que você faz, eu acho que não está tarde. Eu já vi muitos diretores começarem a ter ascensão de carreira depois dos 40. Que é onde você está com nível de maturidade, pelo menos na parte de tomada de decisão, muito mais apurado, e eventualmente você também está com a sua base de conhecimento já mais consolidada. Então, eu acho que não tem idade. Eu acho que dá para você se manter ativo, e se você entregar resultado, eu acho que a empresa vai se for uma empresa justa, ela vai te bonificar em relação a isso, né? Então, não sei qual que é a sua visão, Yuri, mas eu acho que não tem muita idade, assim, para você... Nunca é tarde para você ou empreender ou, eventualmente, tentar dar uma guinada na sua carreira, né? Não, para mim, não há idade, né? Inclusive, o fundador do KFC, quando fundou o KFC, tinha mais de 70 anos de idade e fundou uma marca... Tal Sim. qual o KFC, Exato, né? Exato. Fritar frangos por aí. Vamos lá. Mas, Renato, matamos praticamente todas as perguntas. Tem uma aqui que pergunta sobre a relação da vida pessoal e profissional. Uhum. Se você se arrepende de algo ou se acha que não deu atenção à sua vida pessoal para ter sucesso profissional. Entendi. Olha, arrependimento, acho que todo mundo tem um pouco, né? Apesar de muita gente não admitir. Como eu falei para vocês, o fato de passar pouco tempo ali com a minha sobrinha, meus pais, etc., principalmente naquele momento que a carga de trabalho estava muito forte, eu gostaria de ter passado um pouco mais de tempo. Mas é aquele negócio que você coloca na conta, né, para você ver se eventualmente você vai ter algum benefício do sacrifício que você está tendo. O que eu geralmente falo para o pessoal é o seguinte: no começo de carreira, aproveita que você está com bastante energia. E que os seus pais estão novos e ainda o risco de você não tê-los ali por perto ou das pessoas que você gosta é menor. Eu, por exemplo, minha mãe faleceu em 2019. Então, quando ela faleceu, eu passei o tempo ali em 2018 e 2019 empreendendo na BTC. E uma coisa que é interessante quando você empreende é que você tem uma carga de trabalho até semelhante ou até maior que no mundo profissional, mas você tem um controle de agenda melhor. Então, eu tive ali um ano praticamente almoçando pelo menos 2 vezes por semana com a minha mãe, e aí eu consegui passar bastante tempo com ela até o dia que ela faleceu. Eu acho que se eu não tivesse tido esse tempo ali com ela no ano de 2019, aí eu teria um belo de arrependimento na minha vida. Mas fora isso, eu acho que são sacrifícios que se faz. Então, sim, eu tive arrependimentos, mas eu acho que faz parte da conta. E para fechar, Renato, qual foi para você o maior desafio da sua carreira? Olha, o maior desafio da carreira, certamente, foi quando quando eu recebi a proposta para ser presidente da Lingerie, né? Então, eu nunca tinha imaginado, eventualmente, ser presidente de uma empresa ao qual eu não tinha fundado, né? Então, assim, é um pouco mais complicado, você ter conselho administrativo, você ter stakeholder, você tem um monte de coisa. E lá foi o maior desafio, de fato. Então, quando eu sentei na cadeira de presidente, eu me botei uma pressão muito forte. E essa pressão muito forte me fez até abrir mão da BTC naquele momento. Que eu falei para vocês, que foi o momento que eu coloquei uma pessoa para tocar e praticamente não dei aula. Por quê? Porque eu queria mergulhar de cabeça naquele desafio. E foi bastante difícil, porque foi o ano de 2016, o Brasil estava em crise, então estava uma crise bem pesada, o varejo estava muito ruim e a empresa ela precisava melhorar os seus resultados. Então tinha um desafio muito forte, mas no final deu tudo certo. Mas, assim, disparado, foi o maior desafio da minha carreira, com certeza. Boa. Renato, não sei se tem mais alguma pergunta no chat. Não?
Bom, aqui a gente teve mais de 120 perguntas e com a história que você contou, com as respostas da Letícia e com alguns posicionamentos aqui, a gente passou por todas. Então, queria agora quase 2 horas de live aí, queria que você fizesse o seu encerramento e os agradecimentos. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês aí, todos que estão aí no chat, no Zoom. Obrigado aí pela audiência. Se eu puder passar uma mensagem para vocês nos 3 temas, em termos de empreendedorismo, acho que o resumo aqui que a gente quis passar não é uma ideia genial que você vai ter, então às vezes a coisa acontece de forma espontânea. Conhecimento de negócios ajuda, né, para você ter tanto ideias quanto definir como que vai ser o seu negócio para frente, né? Então essa foi uma das mensagens que eu quis passar também para vocês. E muito poder de adaptação. Então, acho que empreendedorismo, acho que esses são os pontos fundamentais aqui que a gente quis abordar. Na parte de gestão, liderança técnica, eu acho que é uma coisa importante. Saber lidar e ter pessoas boas dentro ali do seu time, eu acho que é fundamental. E na parte de carreira, eu acho que não tem muito o que fazer, né? Não tem muitas dicas, né? Assim, se você trabalha com alguma coisa que você gosta bastante, se você se dedica, mais cedo ou mais tarde você vai ser reconhecido. Então, só finalizando, uma pergunta que sempre me fazem e não fizeram. O que é mais difícil? É mais difícil você empreender ou você crescer na carreira? Ou abrir uma empresa e fazer ela se sustentar por bastante tempo ou você chegar a cargo de presidente de empresa? Eu falo que são desafios bem diferentes, mas ambos são complexos. É difícil empreender e manter a sua empresa rodando e entregando valor para o cliente, e é muito complicado você subir em carreira. Por quê? Porque uma coisa que você vai perceber é que nada depende só de você. Então, vai ter um monte de variável que você não vai ter controle. Tanto na carreira, quanto no empreendedorismo. Entendendo que isso vai acontecer, e que é assim que as coisas funcionam, eu acho que você vê a complexidade ali das 2 coisas. Boa. Renato, eu me preparei um pouco para esse podcast aqui, e uma das frases que eu encontrei, que eu gostaria de encerrar com ela, é do Mário Sérgio Cortella, que ele diz que ensinar o que se sabe, ter generosidade mental, né? Praticar o que se ensina, ter coerência ética, que é o que a gente faz aqui, né? Ensina na BTC e aplica no dia a dia das empresas. E, por fim, perguntar o que se ignora, que é você ter humildade intelectual. E isso a gente tem de ter o tempo todo. Não sei algo, tudo bem. Sim. Hoje, as redes sociais nos promovem uma quantidade de informações exorbitante. Então, é super difícil você saber sobre tudo. Exato. Mas se especialize no que você quer, no que você gosta. Mas tenha humildade de perguntar. A gente tá passando um pouco por isso. Todo mundo quer saber tudo, quer dar opinião sobre qualquer coisa. E não tem propriedade para falar sobre aquilo, né? E para fechar, outro dia eu vi um vídeo no TikTok de 1 minuto e meio sobre a teoria da relatividade. O Einstein escreveu isso em 1900 e nada. O buraco negro, no meio da pandemia, uma brasileira tirou a foto e comprovou uma teoria dele. Olha quantos anos de sabedoria e de conhecimento tem no negócio. Não vai ser em 1 minuto e meio, num videozinho, que você vai ser especialista em alguma coisa. Exato. Tem toda a construção de uma carreira, tem toda a construção de um conhecimento e que gostaria de agradecer aqui em nome dos alunos da BTC, dos sócios, enfim, por todo o seu conhecimento compartilhado com a gente nos cursos em Company, Strategy and Finance, no GBP e na sua carreira. Obrigado aí por isso. Tenho muita gratidão por todo esse conhecimento que você divide com a gente. Não, e legal, né? A Pavin não tá aqui, mas queria agradecer ela, você. O que você falou é extremamente verdade, né? Então, toda vez que eu dou aula, eu aprendo. Os alunos, eles sempre vêm com aquelas perguntas que você nunca parou para pensar, né? Você já percebeu isso? Então, eu falo que você ser aberto a ter, né, o autoconhecimento de que você não sabe tudo e que você absolutamente não sabe nada e que, eventualmente, você tem que procurar as coisas, eu acho que é uma mensagem muito importante, né? Então, quanto mais você aprende, mais você percebe que não sabe e você vai adquirir esse conhecimento de diversas formas. A gente adquire muito com os alunos, né? Então, os alunos acham que a gente ensina eles, né? Mas mal sabem eles que a gente aprende muito, né, com as coisas que eles falam para nós. Então, se você quiser, eventualmente, estar aberto a capturar conhecimento de todos os lados, seja humilde.
né? Então, admita que você não sabe as coisas, ouça o que as pessoas têm para falar. Eu acho que todo mundo tem a ganhar, inclusive você, na parte de empreendedorismo e na parte da sua carreira. Tá? Então, Yuri, muito obrigado também. Valeu. Pessoal, Obrigado. valeu. Então, se tiver algum próximo, né, a gente avisa vocês. E muito obrigado pela presença. Valeu. Valeu. Até a próxima, galera.